Saudações, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui da Gamescare e hoje no episódio número 11. Como sempre, estou aqui com os meus amigos amicíssimos inseparáveis, começando por ele, o nosso papai fresquinho, Dr. Fábio Michelin. E aí, meu querido? Boa noite, senhores, né? A gente tá gravando isso à noite, então boa noite pra todo mundo. Meus queridos parceiros, Marcel e Junião, mais uma vez, uma honra, um prazer. E sou um papai fresquinho mesmo, graças a Deus, super feliz, super contente, meio coruja, meio preocupado demais, mas é a vida, mais uma fase. É isso aí, mais uma fase que a gente vai passar com certeza. Estamos aí acompanhando um pouco de longe essa jornada do mais novo papai, Fábio Michelin, né? E dando sempre aquela moral, né, Marcel? Porque a gente escolheu não seguir esse rumo. A gente olha de longe e fala assim: tá dormindo, Michelos? Você parece que tá cansado, amigo? Então, estou também com ele, Dr. Marcel Antônio Bolatelli Cardim. E aí, meu querido, como é que vai? Fala, mestre Junião, fala, mestre Michelos. E nós vamos falar hoje sobre o que, mestre Michelos? Hoje nós vamos falar de um assunto meio polêmico, mas que interessa a galera, né? Como é que está a cena do colecionismo em 2022? Qual foi a evolução? Para onde estamos indo, né? De onde viemos, para onde vamos, né? Então vamos fazer uma análise, já deixando avisado todos os amiguinhos que é apenas a nossa opinião e a nossa visão, o jeito que estamos vendo, e a nossa opinião que é baseada no que a gente já viveu. Exatamente. Foi muito bom você ter falado isso, Michelin, porque você sabe que atualmente as pessoas andam com os ânimos meio exaltados, né? Eu costumo dizer que as pessoas elas têm uma forte inflamabilidade na região dos glúteos. Então, é bom a gente deixar tudo bem com os pingos nos is certinho, né? E dizer que isso é apenas a nossa visão. Forte inflamabilidade na região dos glúteos. Perfeitamente. Então, isso aqui é só a nossa visão, a nossa opinião. Inclusive, para quem for ouvir a gente no YouTube, o podcast da Gamescare está disponível nos agregadores de podcast e também no YouTube. Então, se você está aí no YouTube, manda o seu comentário para a gente ficar sabendo a sua visão acerca dos tópicos aqui abordados, Marcel. A gente teve até um tempo atrás uma situação muito curiosa com relação à manipulação de preços no mercado de colecionismo, né? Essa mesma situação se repetiu em diversos lugares do mundo, ela não aconteceu só nos Estados Unidos. Mas é hora de nós olharmos se isso ainda está acontecendo esse ano, o que está vindo de novo, o que tem de antigo, como é que o pessoal está comprando, o que o pessoal está perseguindo. E nada mais justo que a gente tenha 3 super mega ultra interessados no assunto aqui, conversando sobre isso. Alguns deles, como o mestre Michelin gosta de dar risada, dotados do melhor Mega Drive. The best. The best Mega Drive de todos. O melhor Mega Drive da Terra, Marcel. Saiba as palavras do Junião uma vez, né? Que ele falou que o Mega SG ele já falha no primeiro quesito, que é ser o melhor Mega Drive, sendo que ele não é um Mega Drive. Exatamente. Ele já falhou, já. Já falhou, mas é um produto incrível. Marcel já foi provado errado aqui várias vezes. Marcel já dançou nessa. Mas é um produto incrível e é possível sim jogar Mega Drive, jogar Master System e muitas outras coisas aí no Mega SG. É um produto muito prático, né? Um produto premium. É um produto super bacana e eu ganhei o meu e estou curtindo de montão, Dr. Michelin. Vocês estão de parabéns aí. Fiquei vendo que vocês receberam aí uma doação esplendorosa. Como é que é o nome do nosso amigo? Henrique Almeida. Henrique Almeida, você tá de parabéns, cara. Generosidade. Queria eu ter esse poder também, sabe? Fazer doações maravilhosas assim. Ô, amigo. E principalmente para 2 rapazes lindos. Ah, muito obrigado. Viris, né? Exalando masculinidade ali. Viris. O senhor tava indo bem? Rapaz, aí, eu não imaginava que eu ia ouvir isso na minha noite. Viris. Doou pros caras certo. Tá de parabéns, Henrique. É isso aí. Aplaudo sua atitude. É isso aí, meus queridos. Mas, Michelin, fala pra mim. A gente vai começar essa coisa toda aqui. Qual é o primeiro tópico aí do nosso roteiro? Bom, eu acho que a gente poderia falar, né? Como é que está o consumo? Como é que tá rolando? O pessoal tá comprando, não tá comprando? Como é que tá? Esse assunto foi escolhido a dedo, né? Porque, eu tenho essa bênção de estar aqui com 2 caras maravilhosos, né? Então, o Marcel é o rei dos business. Doutor Marcel. Quem me dera, doutor ainda não. Tem aquela brincadeira que o pessoal fala assim: business are booming, né? E business are booming. A galera tá, enlouquecida com o mercado. O mercado tá extremamente ativo. É um mercado que tem hoje, essencialmente, 3 frentes. Uma frente que ela é motivada por quem não teve a experiência por questões financeiras.
e deseja ter essa experiência. Tem uma frente de gente trabalhando para proteção desses conteúdos, portanto está fazendo aquisição desses bens para colocá-los em museus, para gravar as ROMs deles, para protegê-los. Esses caras engloba o Junião, né? Que é aquelas desculpinhas sempre esfarrapadas dele, que ele fala, não, eu comprei porque eu vou fazer conteúdo. É isso, Marcelo? Não. Aqueles caras, tipo, por exemplo, o pessoal do VGDB, o Junião, ele entra no primeiro. O cara que vai usar, não teve oportunidade de comprar lá atrás, vai usar, né? Mesmo, né? E segundo nível, nós temos caras como o pessoal do VGDB, que faz um trabalho muito legal disso, pessoal de diferentes conservadoras japonesas e americanas de games, que compram verdadeiramente porque alguns desses jogos eles são até exemplares bizarros de PCBs, composições exóticas de componentes, porque eles precisavam tirar leite de pedra de videogames que já tinham 5 anos no mercado, 7 anos no mercado, que eram hardwares extremamente envelhecidos, e portanto esses cartuchos eram completamente diferentes do normal. Às vezes eram... O Saturno mesmo tem combinações interessantes, né? Que é cartucho de ROM mais CD, ou cartucho de RAM mais CD. Então isso é extremamente necessário, são coisas únicas daquele console que tem que ser preservadas. E um terceiro, infelizmente, grupo existente, e às vezes a gente tem a sensação predominante, é uma galera utilizando isso como meio de especulação na tentativa de fazer uma rápida grana no mercado, que é um mercado extremamente perigoso para você fazer isso. Porque ele não está inflado, ele não está inchado, ele está ultra inchado. A bolha está extremamente enorme e é uma bolha que não tem escapatória, porque o número de compradores reais é finito. E a aceitação deles, o nível que eles têm de grana disponível para fazer essas compras é também finita. Então, isso é uma situação assim, muito estranha, muito incomum. A gente nunca tinha visto uma coisa acontecer. Um aumento de preços tão generalizado, tão completo, tão sistêmico no universo de videogame, como a gente está vendo hoje em dia. A gente tem esses 3 grupos, mas sim, o mercado está extremamente aquecido. Tão aquecido, na verdade, que você tem uma série de empresas produzindo conteúdo, entre elas a Gamescare, para esse mercado extremamente aquecido. Calma, Marcelo tá queimando a largada já. A gente vai chegar lá. E pra você, meu querido Junião, o que você é? Toda hora eu tô chamando o Junião de Julião. O Julião é o irmão do Fabão que faz trabalhos de entrega pra Gamescare e eu fico chamando ele de Julião. Grande Júlio Inclusive, Souza. deve estar ouvindo. Amigo da gente. Super fã do Minicast. Então vamos lá, Junião, meu lindo. Como é que você vê isso na sua bolha? As suas experiências, você acha que o mercado está aquecido, que tem mais pessoas começando a colecionar? Ou você acha que são as mesmas pessoas que sempre colecionaram? O que você acha? Concordo com o Marcelo, o mercado está muito aquecido, o mercado está com a bolha absurdamente grande. Eu não acho que seja apenas as mesmas pessoas inseridas no contexto de colecionismo. Eu acho que tem sim gente nova chegando, o que só agrava o problema, porque estão crescendo, né, o número de consumidores voltados para esse nicho específico, mas por outro lado, não tem videogames e jogos sendo produzidos. O Marcel que deu aquela queimadinha de largada gostosa, e ele tem razão. Existem empresas como a Gamescare que estão produzindo coisas novas para esse segmento. Mas não tem como escapar de que os cartuchos, os CDs e os consoles não são mais fabricados, eles estão acabando. Essa coisa do Super Mario World ser raro, a gente está caminhando para isso, porque querendo ou não, os cartuchos estão estragando, e por mais que você tenha uma tiragem quase infinita de unidades, eles estragam e vão acabar, e não existem outros sendo repostos. Então, eu acho que é um problema, tenho certeza de que tem muita gente nova sim, porque a gente não é raro, eu e o Marcel, respondermos essa pergunta quando a gente está ao vivo. Quais dicas vocês dão para alguém que vai começar o colecionismo agora? Tem muita gente que está começando agora. Eu sempre brinco, né? A minha dica é não comece, porque a coisa tá tão feia que honestamente, eu não vejo com bons olhos começar uma coleção agora. Não que não seja legal, é maravilhoso você olhar para a prateleira, né? Quando você chega no calabouço do maravilhoso mundo da Michelangelo e você vê aquele monte de itens maravilhosos, assim, dá uma sensação muito gostosa, muito legal. É uma coisa boa. Só que, por outro lado, cada vez tem mais gente tentando se aproveitar, os famosos oportunistas. Existe agora uma classe que na minha época não existia, que são os colecionadores profissionais. Existe toda uma cultura de certificação. Então tudo isso acaba contribuindo para que o mercado esteja bombante no sentido de que está super valorizado. Os produtos estão super valorizados, os preços estão surreais, né? E infelizmente eu não vislumbro
uma alteração desse quadro a médio ou curto prazo. Concordo com vocês, meus queridos amigos. Eu acho que o Marcel colocou muito bem aí os tipos de consumidores que a gente tem hoje no meio do colecionismo de videogames, que é o que a gente vive, tá? A gente vai falar do que a gente está participando. Eu não vejo que, assim, muitas pessoas novas entram, mas como você falou, Junião, pessoas que já estão dentro, de repente, começam a querer colecionar. Então o cara já frequenta, ele já assiste o Mini e tal, de repente ele tá jogando lá emulador e tal, né, e ele não se sente ainda um colecionador, né, então hoje o pessoal fala muito assim, de boca cheia, eu sou um colecionador. Por exemplo, eu acho que eu não Posso sou. fazer um adendo, perdão? Já que você falou sobre isso, eu vejo que existem dois lados de uma mesma moeda. Se por um lado tem esse cara que você acabou de citar, que fala assim, que enche o peito e fala, eu sou colecionador, por outro lado tem o cara que tem uma coleção monstra e não quer ser chamado de colecionador. Porque o termo colecionador hoje, ele tá beirando o pejorativo. E isso muito por conta de práticas que a gente julga, né? É um julgamento nosso, não é uma verdade absoluta. A gente julga que são práticas nocivas para o mercado de videogames antigos, que, por exemplo, é a questão das certificações, o famoso aquaplay, né? Você colocar no acrílico um determinado item e ficar cultuando ele ali e tal. É uma coisa que não existia quando eu comecei com isso. Não deveria existir até hoje. Pois é, também acho. Mas, assim, digo que se fosse hoje, se eu fosse começar a colecionar hoje, eu não colecionaria. Então, Michelin, te cortei só pra dizer que tem esse cara que você falou, mas tem o oposto também, que é o cara que tem até um pouco de receio de se auto-intitular colecionador por medo de ser confundido com esse tipo de pessoal aí. Pode ser também. Não é o meu caso. Eu acho que eu não sou um colecionador porque eu vejo um colecionador que tem a meta de colecionar algo, ter a maior quantidade de itens possíveis daquele tema. E eu não tenho isso. Eu tenho a necessidade de comprar itens que de repente me remetem a sensações e lembranças, ou itens que eu gostaria de ter, que nem você falou aí, o Marcel falou, né, que não podia ter por falta de grana quando eu era criança, etc. A gente acompanha esse mercado desde que o mercado nasceu. Então, a gente viu o lançamento do Atari, o Junião nem tanto que ele é muito jovem ainda, mas eu e o Marcel com certeza. Eu me senti muito velho. Para tudo. A diferença minha do Marcel é 1 ano e pouquinho. E o Marcel não teve Atari, Dr. Michelin. Eu tive. Eu não tive Atari. Mas eu tenho que fazer essa piada, que o Junião ele é um moçoilo apenas. Então, assim, a gente acompanhou, a gente viu o Master System, a gente viu o Mega Drive, a gente viu o Neo Geo, tudo isso que a gente está colecionando hoje, a gente viu quando nasceu e a gente teve ou não a oportunidade de ter um naquela época. Então, isso que o Marcel falou existe, né? Que é aquela coisa reprimida de ter aquele item e não poder tê-lo, exato. Posso fazer uma pequena provocação, te interrompendo pela segunda vez hoje, Michelin? Vou fazer uma pergunta e eu quero que o Michelin e o Marcel respondam pra mim isso. Todo colecionador tem uma coleção, mas todo mundo que tem uma coleção é um colecionador? Pra mim não, eu acho que o colecionador é um pouco diferente. Ele vai atrás de, sei lá, de ter os itens e tal, e não querendo xingar ninguém aqui e tal, mas assim, eu entendo que o colecionador, principal motivo dele é a coleção, e não, sei lá, se divertir com os itens e etc. Então, eu entendo que exista um mercado que quer colecionar e não quer jogar e quer fazer que o item, né, aumente de valor e tal, coloca lá, manda certificar e etc. Eu entendo. Pra mim, esse cara é o colecionador. Isso não quer dizer que ele não jogue. Mas eu acho que o foco principal do cara não é a nostalgia, e sim a coleção em si. Ter uma coleção grande, uma coleção valiosa, uma coleção diversificada, seja lá o que for que a pessoa procura. Então, assim, não é o meu caso. Porque eu tive alguns itens, né, como eu falei, que remetiam a lembranças, etc. Quando eu ainda podia comprar. Hoje em dia, o preço tá caro mesmo. A minha dica para quem quer começar a colecionar também, vai devagar. Ainda tem algumas coisas que dá pra você comprar e tal, mas tem que tomar cuidado, tem que escolher, porque se você se empolga muito, se você se deixa levar pelas modinhas, ou porque assim, tem aquele cara que tem o item top e ele gosta de ficar falando, não, esse item aqui é o melhor, esse item aqui é bacana. Você não é colecionador. Você não é colecionador, você tá perdendo qualidade, né? E não é bem assim. Cada um tem que se divertir na maneira que pode. Eu gostaria de me divertir indo para Disneylândia. Eu posso ir? Não. Então, o que eu posso fazer? Eu posso ir aqui, sei lá, no Play Center, que nem existe mais, no Beto Carreiro. Eu acho assim, isso quer dizer que a pessoa vai ser infeliz? Não, eu acho que não. Eu acho que, a gente até falou isso já no podcast dos FPGAs, né? Mas eu acho que se cria uma ilusão
e uma demanda de itens super caros e super raros que, cara, não condiz com a realidade brasileira, que não condiz com a realidade da maioria das pessoas. Então não adianta eu querer ter uma coleção igual a do Junião, igual a do Marcel, sei lá, igual a do VGDB. Cara, eu não posso ter. Então, mas o que eu posso ter que vai me trazer prazer? Eu acho que isso que é o importante. Eu coleciono as coisas que me traz prazer em tê-la, né? Mesmo que eu não vá jogar, porque também eu não tô falando que quem tem e não joga tá errado, porque eu tenho muita coisa que eu não jogo. Muita coisa. 90% da minha coleção eu não jogo. Por falta de tempo, ou porque você acaba jogando as mesmas coisas, sabe? E acaba não diversificando, mas muita coisa que eu tenho eu também não jogo. Mas ainda não estou preparado para me desfazer. Ainda tem esse lado da vaidade, que gosta de ver o itemzinho ali bonitinho na prateleira. Isso tô sendo totalmente honesto. Eu acho que isso, vaidade da minha parte. Já que aquele item não me traz tanta felicidade assim em usá-lo, mas eu não consigo me desprender, não consigo me ver sem aquele item, que muitas vezes só fica ali na prateleira, é um pouco da minha vaidade. Então eu não me coloco como colecionador por esse motivo. Mas eu vejo que o povo gosta de ir atrás e falar que é colecionador e etc, né? Então eu vejo que esse termo, né, para quem vende itens, vira uma coisa bacana, porque o cara que é colecionador hoje, ele é visto como o cara que vai pagar fortunas em itens, porque ele quer ter aquele item. Então o que eu vejo é isso, tipo, quando o cara fala, eu sou colecionador, ou quando o cara anuncia um item preço elevado apenas para colecionadores, é associado a um cara que tem muita grana e que vai pagar dinheiros infinitos a troco de um item. Eu acho que não é bem assim que a gente tá. O Brasil tá aí, não tá nada muito bem das pernas. Apesar de ter crescido esse movimento de colecionismo, de jogos e tal, não sei se o consumismo aumentou também, né? Não vejo grandes itens assim vendendo muito, não vejo pessoas vendendo muito item, né? Então acho que a gente tá num momento meio bizarro aí. Eu acho que você pegou em vários pontos muito interessantes aí, Michelas. Existe uma fabricação incomum, certo? Porque assim, que a gente foi atingido, a existência do YouTube nos atingiu com uma série de coisas que a gente não tinha acesso e rapidamente fomentou o colecionismo, isso é completamente fora do questão, com certeza. De repente, pessoas como eu, você, Junião, que já tínhamos um enorme interesse na área, mas comprávamos coisas que a gente conseguia achar em loja, que batia, tipo, o Junião efetivamente corria atrás e colecionava e tal. Eu fui mergulhar mais em colecionar, minha coleção ela foi bem orgânica até 2016, mais ou menos, 2015, 2016. Depois de 2015, 2016 é que ela se tornou mais focada. Mas era aquela coisa, a partir do momento que eu saí da casa da minha mãe, eu fui comprando videogame e eles não iam embora. Então foi virando uma coleção. Mas assim, deu falar, não, agora eu vou atrás de um Super Famicom, agora eu vou atrás de um modelo One Chip Super Famicom, eu vou atrás de um Mega Drive modelo X, eu vou atrás disso, eu vou atrás de um PlayStation 1 tal, não sei o quê. Que aliás é uma falha fatal na minha coleção, eu só tenho o PlayStation 1 Mini, né? Eu não tenho um PlayStation 1 de verdade. Então assim, a gente recebeu um input muito grande quando canais como, por exemplo, Classic Game Room, a gente começou a ver coleções como, por exemplo, The Happy Game Collector, The Happiest Gamer, The Irate Gamer, Angry Video Game Nerd. A gente começa a ver coleções de caras como James Rolfe, como o cara cabeludo lá do Hidden Gems, Metal Jesus Rock. A gente começa a ver coleções desses caras e começa a ver esses caras apresentando para nós. É claro que há um salto entre o universo deles de acesso nos Estados Unidos e o nosso universo de acesso. Mas, de repente, para nós que vivemos aquilo foi um tapa na cara de, olha, isso tudo existe lá fora e vocês estão jogando via emulação ou nem estão jogando. Existe uma outra galera, no entanto, foi despertada, e essa galera é natural, o cara querer fazer isso. É como se a gente tivesse começando a jogar no New Game mais 7 e os caras no New Game normal, na hora de colecionar. Fosse nosso primeiro gameplay no mais 7. E a gente não tinha como bater contra esses caras. A gente, inclusive, é uma coisa que não dá, a gente até tem vídeos no Mini falando não façam isso, certo? Não assista um canal gringo, um canal alemão, e fala assim... Teve um cara que até fez um comentário num dos vídeos de colecionismo que o cara falou assim, cara, um amigo me mandou umas caixas que ele tinha de Mega Drive da França, PAL, e eu resolvi que eu ia comprar uma coleção PAL no Brasil. Eu falei, não faz isso, cara. Você vai se rebentar financeiramente, você vai ter que importar tudo em euro. É muito mais barato você transcodificar esse aparelho e você colecionar Tectoy, se você quer colecionar boxed sets. O que, no entanto, também aconteceu, que é muito engraçado, que é esse fenômeno que você tocou, é assim...
um monte de gente, de repente, começou a dizer assim, gamer é só quem joga no hardware original. Gamer é só quem joga com esse modelo. Gamer... Quem falou isso? Oh, nossa! Isso queimou, cara. Isso surgiu. Uma galera gigante falando assim... sempre tem essa coisa aí, que é o Nutella versus o não sei o quê. Eu fico pensando o seguinte... É a mesma questão do Videogame Authority. Quem deu autoridade pra esses caras? Eu sempre me pergunto quem deu a autoridade pro Videogame Authority. Então, quem dá autoridade é quem escuta e segue essas pessoas, né? Hoje o Marcel falou muito bem sobre o adendo aí, né, do YouTube, né? Hoje a gente vê mais vídeos e procura e tal, e isso traz uma coisa. Então você vê gente lá que tem possibilidades, porque está em outro país, de colecionar coisas bacanas, não custa tão caro, o dinheiro vale mais, etc. A gente fica aqui com vontade. E aí vem os ditadores de regra. Você tem que jogar nisso aqui, senão você é um bosta. Tem que fazer isso, senão você tá jogando direito. Eu gostei que você falou ditador. Esse tipo de coisa a gente já falou várias vezes, em vários podcasts. Não deem ouvido para esse cara. Sai de perto dessa pessoa. Uma coisa é a pessoa contar a experiência dele. A opinião dele é muito bacana para ele, mas para você, às vezes é interessante você saber, pô, legal, o cara jogou aquilo ali e gostou daquele jogo. Mas, cara, a gente tem a nossa experiência aqui desse lado. Então, não sigam esses caras que ficam ditando regra. Você tem que ter esse item aqui que vale 5 mil, senão sua coleção é uma porcaria. Eu já vi muita gente falar isso aí. O cara vai lá e fala assim, eu tenho uma coleçãozinha de Mega, eu tenho, 10 jogos. Aí o cara chega e fala assim, mas você tem tal jogo, que é o jogo mais caro do Mega Drive. Aí o cara fala, não tenho. Então, cara, a hora que você tiver esse jogo aí, sim você vai ter uma coleção top. Pô, nada a ver. Depois vocês me dão os nomes dessas pessoas em off que eu quero ficar longe delas, por favor. São as pessoas que colecionam porque sentem prazer em colecionar e tem as pessoas que querem procurar os itens mais raros. E esse cara, pra mim, é o colecionador. A questão aqui é, conforme esses ditadores de regras surgem... Defecam regras? Esses defecadores de regras surgem, a pessoa começa a olhar mais para a coleção dela como uma necessidade para ela participar daquele determinado grupo. Existe um problema gravíssimo, né, entre nós, primatas sociais. Nós queremos individualidade fazendo parte de grupos. E esse é um problema, porque para você fazer parte daquele grupo em determinado momento, você só precisava jogar videogame. Quando nós começamos, nós três aqui, nós começamos a jogar videogame, tudo que você precisava para ser jogador de videogame era jogar videogame, né? Agora, assim, você não precisava jogar nem bem, inclusive. Porque as pessoas costumam falar muito no minicast. Pô, você joga mal pra caramba, Marcelo. Então, assim, você não precisava jogar nem bem. Mas você sentar e se dar ao trampo, entre enormes aspas, de jogar videogame pura e simplesmente, você já era parte do grupo. Agora, hoje em dia, não. Parece que nós temos uma série de grupos dentro dos nossos grupos. A gente tinha um papo sério em que eu toquei num ponto. Aparentemente, nós temos partes enormes da nossa comunidade que elas não querem mais estar felizes jogando videogame. Elas só querem estabelecer o que é ser colecionador, o que é ser bem-sucedido, o que é importante ali dentro. Não. Se você quer jogar videogame, você quer simplesmente ter a experiência do retrô, o retrô não depende do colecionismo. Eles são separados. A existência do emulador, a existência de emuladores que você roda no seu PC, a existência de Mr. FPGA, a existência de aparelhos como produzidos pela Analog, elas separam o uso, a experiência retrô do produto retrô. Você não precisa. Agora, você querer, entramos no ponto que o Michelin colocou. Você tem que tomar muito cuidado do que você vai escolher para colecionar, senão você se acaba financeiramente. E você precisa escolher com muito cuidado com quem você vai se relacionar no processo de fazer parte dessa comunidade, porque há partes extremamente tóxicas dentro da comunidade, infelizmente. E é até interessante você falar isso, porque quando eu comecei a comprar itens e tal, eu nem sei o ano que era, cara. Eu queria conhecer as pessoas que tinham, até então, assim, as maiores coleções, porque eu achava que ali eu ia conseguir itens mais legais e não sei o quê. Mas me aproximava não pelo interesse, né, de tirar vantagem, sim para conhecer as pessoas e tal, ficar amigo, sabe? Aprender, trocar informações e tal. E eu tive uma decepção, assim, cara, gigantesca, sabe? Quando eu saí pra esse mundo, assim, eu falei assim, eu quero entrar nesse mundo desse colecionismo e eu quero ver qual é que é. E, cara, eu tive, assim, uma decepção, assim, com várias pessoas, assim, que eu falei, mano, isso aqui é o cara colecionismo? Porque eu entrava com a mente de compartilhar informações, trocar experiência, né? Eu gosto muito dessa coisa da gente conversar e, pô, Marcel, como é que foi a sua experiência quando você jogou pela primeira vez tal jogo?
Eu acho que o nosso podcast inteiro gira em torno disso, né? De experiências, de a gente trocar experiências e contar experiências para as pessoas. Então eu entrei nessa vibe. E aí eu vi um negócio assim, sabe? Aquele negócio da inveja, de um concorrer com o outro, um desejar o mal do outro, sabe? Até parece engraçado a gente falar isso. Pano de fundo são videogames, né? Tipo, a pessoa faz isso a troco de videogame. Enganação, assim, sabe? Então, foi um banho de água fria, assim, que eu falei, cara, eu não quero participar desse meio. Porque eu achei que eu tava entrando, que nem o Marcel falou, né? Numa comunidade, né? Eu ia fazer parte de uma comunidade ali. Então, pô, aqui eu me encaixo, né? O que eu sou? Eu sou um jogador de videogame. E eu tive uma decepção muito grande. Quando eu vi, assim, o que a galera pensava, o que a galera fazia. Muita gente nem sabia nada de videogame, só queria ter os videogames mesmo, que nem o Marcel falou, pra se destacar e etc, né? Então foi uma decepção muito grande que eu tive. Quase que eu até parei de ir atrás de itens, assim, tamanha foi a minha decepção. É um momento de quebrar o coração que vem acontecendo com muita gente ainda, né? A gente ouve isso de bastante gente, então é complicado, cara. Mas é uma coisa interessante que o Michelin falou, até acender uma luz aqui. Curioso a gente perceber que esse tipo de situação acontece no meio de videogame, que a gente pensa, videogame é uma coisa bacana, né, que tá atrelado ao lúdico, é uma coisa para diversão, para bons momentos, né? Mas sem querer deixar o assunto maçante e pesado, a única forma de se esquivar desse tipo de situação é não envolver outras pessoas. Porque onde tem gente, vai ter gente de todos os tipos. E eu não estou aqui para dizer que a comunidade de videogame ou a comunidade retrogamer ou geral é assim. Mas estatisticamente falando, o Marcel adora essa coisa de estatística, estatisticamente falando, vai ter pessoas assim em qualquer meio. E no videogame não é diferente. Infelizmente, cabe a nós saber separar, como dizem, né, o joio do trigo. Mas eu entendo perfeitamente o que o Michelin está falando. Porque ele estava chegando ali num ambiente novo, que ele tinha uma expectativa, e ele percebeu que essa expectativa talvez não fosse 100% o que ele estava esperando. É isso mesmo, Michelin? Entendi direito? É isso mesmo. Eu sempre fui assim, um cara que gosta de conversar com as pessoas, de fazer amizade, né? Então, por exemplo, lá atrás, quando eu jogava Super NES, Mega Drive, eu ia nas lojinhas de jogos, aí fazia amizade com o pessoal, sabe? Fazia amizade com o dono da lojinha, e aí trocava ideia com o pessoal. Então eu cheguei nessa vibe, né? Que era a vibe que eu estava acostumado. E aí eu vi que não rola isso, entendeu? Você é visto como um cartão de crédito gigante. Se você tem crédito, ok. Se você não tem crédito, você automaticamente é ignorado por certas pessoas e etc, né? E aí não vale nem a pena ficar entrando em detalhes, mas um monte de coisa assim que você começa a ver, você fala, pô, que coisa desagradável, que coisa chata, que um pilantrando o outro e coisas desse tipo. Não tô falando que tem um monte de pilantra aí no meio do colecionismo, não é isso. Mas as pessoas que eu me envolvi, algumas pessoas eram assim. Eu tô falando exatamente isso. Tem muito pilantra no meio do colecionismo. Mas então, aí sou eu que tô falando. Eu concordo, infelizmente, com o Junião, que hoje em dia você tem muito pilantra. Eu gostaria que não tivesse. Eu acho que a gente tá num país que tem mais pilantra do que gente honesta, mas... Putz, o pior é que é uma mas verdade, não quer dizer, né, que todo mundo é pilantra. Não sei, aí já não sei. Eu não sei estatisticamente falando. Eu gosto de pensar o contrário, que tem mais gente boa do que gente ruim, mas enfim. Tem aquela coisa também, né? Um ato ruim, ele levanta muito mais holofote do que um ato bom. Sem dúvida. Então a gente às vezes acaba tendo a impressão que só acontece coisa ruim e isso vai minando a nossa fé, né, nas pessoas boas e tal. Mas exatamente. Pode ser que eu esteja errado e quero eu estar errado. O Marcelo gosta de estatística, né? Estatisticamente falando, uma notícia falsa, ela chega mais rápido. E muito mais gente. Ah, sim. É até a base de certas verificações de empresas. Por exemplo, você tem empresas que ela quer que a nota que o cliente dá para ela seja sempre 8, 9 ou 10. Porque um cliente que te dá 8, 9 ou 10 numa avaliação do seu atendimento, do seu serviço, ele vai falar de você para até 10 pessoas. Uma pessoa que te der nota 5 para baixo, ela vai falar do fiasco que foi o atendimento seu com ela para aproximadamente 20 a 30 pessoas. Então a gente repassa muito mais o negativo do que o positivo. E é uma coisa que é até instintiva e acontece com a gente, e eu me pego fazendo isso, e às vezes eu tento me policiar para não fazer, mas eu tenho que brigar com o meu eu interno para isso. O que é que eu tô falando? Quando a gente lança um vídeo no YouTube e vem alguém e comenta alguma coisa negativa, você tende a responder essa pessoa.
E aí tem outras 50 que falaram coisas incríveis sobre você e sobre o vídeo. E você acaba não comentando, não conversando, não respondendo. Eu faço isso às vezes e eu acabo que eu tento me policiar para não fazer, entendeu? Até porque você se sente injustiçado, né? Então, assim, toda a história tem sempre duas versões, né? E a pessoa que quer dar um depoimento negativo e não uma crítica construtiva. A gente não tá falando de crítica, a gente tá falando de coisa negativa. Coisa negativa não tem o que fazer, né? O cara quer prejudicar, ou quer difamar, ou quer falar alguma coisa, né? E ele vai dar a opinião dele, vai contar a versão da história dele, né? Agora, a verdade é outra, né? A pessoa que quer envenenar ou ser negativo com alguém, ele tem que ter um motivo. Ele não pode simplesmente ir lá postar e falar assim, eu não vou com a cara do Marcel e ponto final. Mas por que você não vai com a cara? Porque eu não vou com a cara do Marcel, então eu vou falar mal dele, né? Então ele vai perder a credibilidade. Então ele vai inventar alguma coisa que o Marcel fez, ou sei lá, que não é ruim só pra ele, sim pra todo mundo, assim ele pode influenciar outras pessoas também, né? Então isso aí é complicado. E a gente tá vivendo uma era que as pessoas acham que todo produto, seja ele cultural ou de outras vertentes, qualquer produto, qualquer tipo de consumo, a pessoa tem esse achismo, a pessoa pensa que aquele determinado produto, aquela coisa que ele está consumindo, ela tem que ser feita especialmente para ele e tem que agradar ele em todos os pontos, ou seja, ele como centro do universo, né? Vamos falar do Minicast. O Minicast tem 20 mil seguidores, dependendo do vídeo a gente tem de 1.000 a 3.000 acessos aí, às vezes um pouco menos, os vídeos de gameplay tem menos e tal, mas enfim, vamos botar aí de 500 a 3.000 acessos nos 2 primeiros dias de lançamento do vídeo. Então, tem todas essas pessoas assistindo. Aí vem o cara e comenta lá uma coisa que ele acha que tinha que ser daquele jeito. Ou seja, o vídeo tem que ser perfeito pra ele. Todos os pontos que ele idealizou tem que ser... Hoje mesmo, eu perdi, momentos antes dessa gravação, eu perdi a esportiva com o cara. Eu respondi ele. Não sei nem se respondi mal, depois vocês podem até ver. Mas ele falou assim, legal, né? Mas poderia ter feito isso, isso e isso. Aí ele falou assim, bola fora. Aí eu respondi embaixo, pois é. A gente sempre poderia ter feito um monte de coisa. Uma porção de coisas. Sempre vai ter alguém que vai lá e vai falar, puxa, você podia ter feito isso, né? Só que o vídeo é meu, eu fiz do meu jeito. Não que eu tô falando pra você que eu sou um super ditador e que as coisas têm que ser do meu jeito. Não. É como eu sou produtor de conteúdo, eu idealizei daquela forma. Às vezes a pessoa até tem razão. Poderia mesmo ter aquela coisa que ele pediu. Poderia, claro que poderia. Assim como poderia ter 50 mil coisas que pessoas diferentes vão pensar. Só que essas pessoas não estavam comigo na hora de escrever o roteiro. Então fica complicado. O cara acha que aquele produto tem que ser perfeito do jeito que ele idealizou, né? Aquela coisa, né? Expectativa e realidade. E não é assim. Os produtos de consumo, seja eles de material ou cultural, eles são feitos para atingir uma massa de pessoas. E não para satisfazer especificamente o seu desejo de você, indivíduo, pessoa física. Isso é uma coisa também que muita gente não sacou isso aí ainda, entendeu? Fica a dica aí pro pessoal que tá escutando. Vamos falar mais um pouquinho sobre os colecionadores profissionais e as pessoas que realmente ganham dinheiro com esses itens. Aí eu vou pedir ao nosso querido Marcel, com toda a sua sapiência, para que nos ilumine com a verdade. Eu até achei legal, uma vez a gente ia até gravar um podcast falando sobre isso e acabou que não deu e a gente passou o tempo, né? Sobre o vídeo que o Marcel fez. Como é que é o nome lá dos caras que faziam... Nesse momento quem tá fazendo é a Wata, junto também com uma casa de leilões, né? Mas vocês vão me perdoar, isso não é fazer dinheiro com coleção, isso aí é safadez e sem vergonhice mesmo. Isso é safadez. A gente até falou já sobre itens certificados. E eu tenho até uma opinião assim, talvez impopular sobre itens certificados, porque eu acho que é legal você ter um item, mas deixa eu terminar de falar, hein? Eu acho que é legal você ter um item certificado, porque muita gente não entende o seguinte, muita gente que procura e muita gente que oferece o serviço também não entende nada do que está fazendo. Então vamos lá, o que é ter um item certificado na sua coleção? Primeiro, só se aplica para itens lacrados, só se aplica para itens lacrados. Se alguém quiser certificar um item seu, tá aberto? Filhão, passe amanhã, sabe? Não faz sentido. Você tem um jogo de NES lacrado que você comprou, chegou no seu poder de qualquer maneira. Pô, mas será que aqui realmente tá lacrado? Será que não foi um cara que passou um plástico aqui, tipo, relacrou e eu tô sendo enganado? Ou assim, como que eu vou atestar que o item tá aqui, a qualidade do item, como é que tá, como é que não tá, esse lacre é original, esse lacre não é? Porque a gente tá falando de itens que tem um valor agregado, certo? Então existe pessoas que seguem um processo, né, de autenticação daquele item. Então o cara vai pegar aquele item seu,
Ele vai fazer um exame químico ali para saber a idade do plástico que tem ali em volta da caixa. Ele vai passar num raio-x para ver, porque né, a pessoa não vai meter a faca e abrir o item para ver, né? Um item lacrado, raro e tal. Um raio-x ali vai olhar, peraí, vamos ver se isso aqui realmente está tudo certinho, se realmente está lacrado, se está com todos os itens que deveria vir dentro da caixa, está aqui dentro. Então o cara submete o item dele a um monte de teste que atesta no final de que aquilo é real ou não. Então aquilo é real. Ok, eu tenho um Zelda aqui lacrado de Super NES, tá lacrado mesmo, da época, o lacre original da época, nunca foi aberto, tá com todos os itens dentro da caixa, como deveria estar, tudo mais, tudo certinho. Qual que é a nota que esse item tem? Aí a gente já entra num certo debate, mas, de qualquer forma, o cara vai ter um atestado que aquele item é autêntico. Quando uma empresa séria emite um atestado de que o item é autêntico, ele tem que ter uma garantia, porque eu não posso simplesmente pegar um item, sei lá, o Marcel trouxe aqui um Mario Bros lacrado, eu olho e falo assim, Marcel, esse jogo realmente é um jogo original, está lacrado mesmo, tá aqui o papel que certifica, e dou os 2 na mão do Marcel, certo? Aí o Marcel pega um outro, relacra, né, vamos supor, e vende por vários milhões de dólares mostrando o meu certificado, o Michelin atestou que esse item aqui é o 100% original. Então o que acontece? O cara ele tem que lacrar aquele item, numerar e fazer um controle. Olha, esse item pertence ao Marcel, ele trouxe aqui, foi atestado, foi feito isso, tá aqui o lacre. Então esse negócio o pessoal tira sarro, o Aquaplay, não sei o quê. Mas isso é, vamos lá, deixa eu terminar de falar, né? Eu acho que é válido, porque você está testando um item que é original, que realmente nunca foi aberto, etc, etc. Então para quem é colecionador, acho que é um documento importante. Mas o que aconteceu? Isso, Marcel, me corrija se eu estiver errado. O pessoal que certifica esses itens começou a manipular valores de itens certificados por eles. Então, fizeram um acordo com uma casa que faz leilão, pegaram jogos lá que foram lacrados e, cara, teve até coisa de bid falso. Quem compra o item é tudo da mesma panela. É um grupo de 40 pessoas que compram e recompram entre si. Eles verdadeiramente manipularam o valor de mercado. O que eles fizeram foi, cada vez que a casa de leilões vende, ela vende para um dos membros desse grupo que compra com o dinheiro do grupo por preços cada vez mais altos. E aí eles começam a cintilar para o mercado que essa oportunidade de ganho existe. O mercado então entra e vira quase que o nome criminal para isso em inglês é Ponzi Scheme, né? A gente às vezes chama de esquema de pirâmide, mas não é exatamente um esquema de pirâmide. Eu prometo para você um retorno financeiro gigantesco sobre determinado item, mas na verdade esse mercado ele é verdadeiramente artificial, ele não existe. Que é o grande problema desses itens. Porque assim, beleza, Super Mario 1, lacrado, modelo, versão primeira que chegou no mercado americano, ela vale 2 milhões de dólares? Não, ela não vale. Não porque então, nós temos menos deles a cada dia, mas porque não existe mais valor intrínseco no Mario. Eu tenho milhares de outros lugares que eu posso jogar Mario, mesmo legalmente. Eu posso jogar Mario via emulação de Satellaview, eu posso jogar Mario via Super Mario All Stars, no meu DS, na coleção do GBA, de NES. Existem milhões de maneiras que eu posso acessar Mario por outros meios, legais ou ilegais, que tornam então o valor intrínseco, o valor principal ligado àquele determinado produto, muito, muito pequeno. Quem tem ele tem porque precisa completar um determinado lote imaginário, porque toda coleção só existe na cabeça do colecionador, né? As metas dele, então ele precisa daquilo único e exclusivamente para ele. Agora, quando você cata e para pensar numa coisa como essa, é manipulação de mercado, cara, Ponzi Scheme. Você vai colocando gente... Tanto que várias pontas do esquema já estouraram, né? Eles começaram a colocar que certos jogos do Atari venderiam por $800, $1.200, $7.000, e você não consegue vender esse produto nesse preço cheio no eBay, por exemplo, porque não existe quem compre. Quando você sai desse grupo que se autoalimenta, você não tem quem compre isso de você. E aí é o sucesso do grupo. É quando alguém de fora do grupo vem e realmente, pumba, paga o que ele pediu, ele lucrou uma fortuna. Ok, vamos preparar outro, né? Então, do meu lado aqui eu vou explicar o que eu entendo. Marcel, mais uma vez, me corrija se eu estiver errado. Então, a gente saiu de uma coisa que, na minha opinião, é válida, que seria uma empresa que atesta um jogo lacrado. Olha, esse lacre é original, essa caixa é original, não foi uma caixa que refizeram e lacraram numa fábrica. Como é que você vai saber? Se você tem um item lacrado, como é que você vai saber se a caixa é original? Hoje pode ser que tenha uma pessoa que faça uma réplica da caixa perfeita.
Como é que você vai saber que o chip que está dentro do cartucho é um chip original? Entendeu? Então, essas são as questões que uma empresa séria responderia para você. Fala, Marcel, seu item é 100% original, está realmente lacrado desde a década de 80 e está aqui o seu item lacrado numa caixa que é não para violar. Se você violar, automaticamente a nossa certificação perde o valor, porque você abriu o item. Quando você abriu o item, você não sabe o que você pode ter feito com ele. Como eu falei, o Marcel pode clonar, trazer um clone, tipo, querer vender com a certificação de um outro jogo. Então, eu acho legal isso, né? Para o mercado de colecionismo mesmo, de high level ali, eu acho que é interessante ter uma empresa que faz isso. Mas aí o que acontece? O cara faz um esquema, certo? Então eu pego um item do Marcel e vendo, e eu compro do Marcel por R$100. Isso aí a mídia inteira divulga. Nossa, Marcel vendeu um item pro Michelin por R$100. Aí o Michelin vende o item pro Fabão por R$150. E aí a mídia inteira fala de novo. Nossa, Michelin vendeu o item que comprou do Marcel por R$100 por R$150 pro Fabão. Aí o Fabão pega aquele item, vende de novo pro Marcel por R$200. E aí a empresa vai lá... Não pro Marcel, porque o Marcel já apareceu na primeira. Ele vende pro Junião. Não, mas pode ser o Marcel até, ó. Marcel quis novamente o item ali, né? Viu que tá valorizando, comprou de novo por 200. E agora quer vender por 250. E aí vem um cara de fora dessa bolha, que é o Junião. Esse item começou com R$100. Já tá valendo R$250. Pô, vou comprar esse item e depois eu vou vender por 300. É lógico que a gente tá falando numa escala minúscula aqui. Mas imagina um cara que tem muito dinheiro para girar. Porque a pessoa que tem muito dinheiro para girar, às vezes tem até uma falta de opções para investir o dinheiro. Não sei se eu estou falando besteira, sempre fui pobre, então não sei. Isso existe. Você tem gente no mercado que tem tanto dinheiro que o cara precisa diversificar por pura necessidade. Ele não pode colocar mais em determinadas coisas. Exato, e às vezes o cara vê uma oportunidade, porque assim, ele pode investir, vamos supor assim, em petróleo. Ele vai ganhar 5% do investimento dele em 2 meses. Ou ele pode investir uma fração disso num jogo e ganhar, tipo, 200%, sabe? Então, tipo, é um negócio que é viável para a pessoa. O Junião vai lá e compra do Marcel. Aí o esquema meu, do Marcel e do Fabão deu certo. Chegou um cara de fora e caiu naquela presepada e comprou um item que vale, na real, sei lá, R$15 por R$300, achando que tem um valor agregado. Aí ele leva aquele item para casa dele e fala, nossa, agora eu tenho o melhor item de todos. Aí ele vai lá e, sei lá, faz um leilão sério daquilo. Vou tentar leiloar e ver se eu consigo 300. Aí, tipo, o maior lance que ele tem é R$20. Sabe? Que é o preço padrão. É o preço normal, o preço que uma pessoa pagaria no item. E aí o Marcel, o Michelin e o Fabão fizeram o esquema dele, ganhou o dinheiro, e o Junião entrou de gaiato e tomou o prejuízo. Então acho que é isso, né, Marcel? Exatamente esse é o conceito do Ponzi Scheme. Eu crio uma situação artificial de dinheiro, essa situação artificial ela não permanece, não é perene, e a hora em que o grupo inicial não está mais presente, a estrutura desmonta. Isso foi tentado, manipulação de preço foi tentada no Brasil por uma época, entre colecionadores. Nós tivemos casos onde colecionadores adquiriram massivas quantidades de determinados jogos de forma a criar uma falsa falta deles no mercado. Não deu certo. Existe ainda no mercado brasileiro de retrô uma enorme participação de milhões e milhões e milhões de cópias de cartuchos piratas que existem, então não houve um retorno dessa estratégia, mas houve uma tentativa disso. Me preocupa um pouco a combinação entre esquemas desse jeito, esquemas de investimento antiéticos, mas a falta de material em si, mas a necessidade plantada pelo YouTube e outras redes sociais de que para você fazer parte de determinados grupos você tem que comprar determinados itens, acaba inflacionando esse preço ainda mais para níveis completamente fora do normal, até o momento onde a pessoa às vezes se percebe dona de uma montanha de coisas que não tem valor real quando ela tenta despejar no mercado. Né? Nós já tivemos amigos assim, que o cara chegou num determinado momento e ele falou, não, eu tenho uma coleção que deve valer 30, 40 mil reais. Aí o cara tenta despejar essa coleção de 30, 40 mil reais no mercado e descobre que ele não consegue. Porque quem vai comprar, quem acha que aquilo vale aquilo, não tem a grana para fazer aquela compra. E o mercado em si não acha que a coleção vale aquilo. E também tem aquela coisa que você às vezes quer um item, mas você não quer pagar o que a pessoa acha que vale. Existem noções de valores diferentes.
Eu acho que assim, todo mundo na coleção tem que ter um foco, né? Então se o cara não tiver um foco na coleção, fala assim, eu vou colecionar tudo que eu ver pela frente aí. O cara tá ferrado, ou ele é milionário ou ele não vai conseguir, né? Então a pessoa tem um foco. Por exemplo, o Marcel. Marcel gosta muito da Nintendo. Então ele se foca em itens da Nintendo. São a prioridade de coleção do Marcel, certo? Então de repente eu tô com um item de Mega Drive aqui. Tem um valor aqui de R$100. Só que pro Marcel, não é um item crucial para a coleção dele. Não é uma coisa que ele gostaria de pagar full price, vamos dizer assim. Ele gostaria de comprar por um preço menor. E aí ele chega perfeitamente. Isso não é... É até engraçado que isso é visto com maus olhos, né? Pelos colecionadores, né? A pessoa que pechincha. Os caras querem matar essa pessoa. E tipo, cara, é um negócio normal. Você vai comprar um bagulho, você vai oferecer lá. Cara, eu pago tanto. Se a pessoa não quer, acabou. Obrigado. Não precisa se ofender. Aí o Marcel vai chegar, vai falar assim, cara, esse item de Mega Drive, porra, você tá pedindo R$100, eu pago R$50, vai. Porque é o preço que o Marcel se sente à vontade de comprar aquele item pra ele, pra coleção dele. Quer dizer que ele vai vender o item e lucrar? Não sei, pode ser, mas ele tá ofertando um valor que ele se sente confortável pra comprar. E às vezes, pro outro cara que aquele item é uma prioridade na coleção dele, não faz sentido. Então, existe isso também, né, Marcelo? E os itens, como eles variam, eles são todos subjetivos, né? Você tem alguns itens que se tornam objetivos, que se tornam, vamos dizer assim, tijolos essenciais, mas nenhum deles tá, galera? Se vocês tiverem que tirar alguma coisa dessa conversa com a gente, não existe vaca sagrada em colecionismo, tá? O que é importante pra você pode não ser pra outra pessoa. Por exemplo, a gente tem amigos que colecionavam Resident Evil, inclusive os Resident Evil ruins. Tem gente que fala pra mim assim, cara, você não leva o Mega Drive a sério. Você não tem um OutRun da vida. Ou gente que tira sarro comigo e fala assim, como é que você pode falar que você gosta do Mega Drive e você não gosta de Flick? Eu não gosto de Flick. Eu não jogo muito hang-on. Mas tem gente que vai falar pra você, se você não tiver hang-on, você não é um colecionador. Então, não existem vacas sagradas, cara. Tem gente que fala assim, se você não tiver Terranigma e Chrono Trigger na sua coleção de Super Nintendo, você não tem RPGs na sua coleção. Você pode gostar de outros RPGs. Você pode gostar de Secret of Mana, você pode gostar de Secret of Evermore. Tem tanto RPG bom, cara. Eu lembro que quando eu descobri a existência de Tales of Phantasia, por exemplo, todos os outros RPGs do Super Nintendo ficaram um pouquinho menos brilhantes pra mim. Salvo Chrono Trigger. Porque Tales of Phantasia é muito bonito. Então, só que é uma coisa muito assim... Acho que também depende, Marcel, do tanto que a gente dá importância pra esse tipo de pessoa, sabe? Porque eu quase dormi, assim, de tédio escutando você falar essas coisas. Porque quando eu minimamente percebo que a pessoa é desse jeito, eu já corto. Existe muito isso. O valor do item pra pessoa. E existe aquela pessoa que... Porque assim, existem itens que não importa se você acha legal ou não, se você deseja ou não, que tem valor. Que são itens raros. Sei lá, o Under Mega. Sei lá, o Mega Drive fabricado pela JVC, que só saiu no Japão e, sei lá, foram fabricados 20 mil unidades e hoje sei lá quantas tem. Então, assim, é um item que tem valor agregado. Mas eu não gosto de Mega Drive. Ok, você não gosta de Mega Drive, você não vai comprar um Mega Drive Supra-Sumo. Existe o valor agregado para alguns itens que são raros, mas é que hoje todo mundo fala que tudo é raro, né? Mario Bros é raro. Não, cara, não é raro. É o cartucho que mais vendeu no Super Nintendo, sabe? Que vinha junto com todos os Super Nintendos que foram vendidos. Então, não é uma coisa rara. A pessoa tem que ter também um certo discernimento do que é raro e o que não é raro. Uma coisa que eu acho que justifica uma variação do valor é estado do item. E isso sim, eu acho que pode valorizar ou não o item, né? Porque, por exemplo, para quem coleciona placa de fliperama, isso é muito claro. Quem tinha a placa de fliperama na década de 80 e 90? Os caras que eram operadores de arcade. Ninguém mais tinha placa de arcade. Mas eu tinha. Não, tudo bem, você é 1 em 1 milhão. Quem tinha a placa de fliperama naquela época eram operadores de arcade. Era o cara que tinha fliperama na rua e ganhava dinheiro com as placas. Ponto final. Depois da década de 90, quando chegou 2000 e poucos e tal, que o negócio de arcade acabou, o que aconteceu? Um cara que tinha uma empresa, certo? Que ganhava dinheiro com aquilo, parou de ganhar dinheiro. Parou. O Junião tinha lá 100 máquinas de arcade espalhadas por São Paulo, que ele ganhava, sei lá, 100 mil reais por mês. Aí foi caindo até o dia que chegou que ele ganhou 500 reais por mês. E aí ele falou, não dá mais pra ficar com essas máquinas, né?
Eu vou ter que fazer outra coisa. Eu vou vender as máquinas? Não, ninguém vai querer comprar as máquinas do Junião. O Junião vai chegar para outras pessoas e falar, quem quer comprar a máquina de arcade? Os caras vão falar, você é louco? Isso não vale mais nada, perdeu o valor, já era. Aí o Junião se viu com 100 máquinas de arcade que não rendem mais dinheiro nenhum, mas que todas já renderam muito dinheiro, então já está mais do que pago aquelas máquinas. Então, tipo, o Junião não tomou prejuízo. Aí o Junião vai fazer o que com essas máquinas? Já sei, eu vou alugar um campo de futebol, eu vou pagar 20 mil reais por mês para guardar todas essas máquinas infinitamente até elas apodrecerem? Isso é uma decisão sábia, olhando negócios, Marcel? Nem um pouco. Eu tenho que continuar movimentando aquilo até ela degradar completamente, até ela desaparecer. Assim. O Junião já ganhou dinheiro. O Junião agora ele tem 10 casas alugadas, ele não quer mais saber daquilo. Então o que ele vai fazer com aquelas máquinas? Vai pagar um puta dinheiro para ficar guardando aquilo? Não! Aquilo não vale mais nada. Então o que o Junião vai fazer? Vai vender a troco de banana, vai jogar no lixo, vai pôr fogo, vai fazer o que for para não ter que gastar mais dinheiro com aquilo. Você não põe dinheiro bom em cima de dinheiro ruim. Exato. Por que eu tô falando isso? Porque as placas de fliperama que hoje os colecionadores procuram, elas estão em péssimo estado. Porque elas nunca foram possuídas, né? Os donos delas nunca foram caras que estavam preocupados com a qualidade de conservação delas. Eles queriam ganhar dinheiro. Acabou de ganhar o dinheiro? Cara, que se dane. Joga isso no mato, joga isso não sei na onde, põe no porão úmido lá de casa e ficou por 20 anos lá. Aí um belo dia começou o colecionismo de placas de fliperama. Eu sei que tem gente que já coleciona há 300 anos, tá? Mas tô falando das pessoas, né, normais, assim. Não tô falando das exceções. Aí chegou o Michelin lá e falou, pô, eu queria ter uma placa de fliperama. Aí um cara sacou da chácara dele lá, que tava enterrada na terra, falou assim, eu tenho aqui, ó. Entendeu? Aí o que acontece? O estado daquele item tá horrível, tá péssimo. Então é um investimento burro, porque você pode investir um dinheiro ali e o negócio daqui a pouco para de funcionar, e aí já era. Só que o cara ali olha aquilo lá e fala assim, tá, eu tenho uma Street Fighter aqui, deixa eu ver quanto que custa uma no eBay. Custa $100. Só que a placa que tá lá no eBay tá zerada. Pô, a placa foi guardada de uma maneira razoável. Aí o cara quer falar, pô, no eBay tá R$100, a minha também vale R$100. E às vezes o cara até pensa, vou vender por mais, porque o cara que for comprar de R$100 lá do eBay vai ter que pagar o frete, vai ter que pagar o imposto, vai ter que ficar esperando um mês. A minha já tá aqui, ó, na mão, então é R$150. E isso que é importante para quem tá começando a colecionar, ou já começou e quer continuar, analisar o estado do item. Isso eu acho que sim, justifica ter um preço maior ou menor no item. Um item com maior conservação vale mais do que um item com menor conservação. O que vocês acham? 100%. Principalmente em itens que são eletrônicos antigos, um monte de coisa você vai ter. E, gente, muita coisa disso você não consegue ver analisando a carcaça, tá? Algumas coisas você vai ter, por exemplo, verdadeiros videogames suicidas. É o Amstrad GT? Ou eu tô falando bobagem aqui, mestre Michelin? Tem vários. Mas tem um Amstrad branquinho, é um computador mesmo, o Amstrad GT. A fonte dele é uma porcaria. E ela é interna. Então ela vai queimar a placa, ela vai incendiar a placa. Ela vai detonar a tua placa se você ligar ele na tomada, sem trocar resistores e capacitores dele depois de 40 anos dele parado. Mas assim, raramente alguém vai falar pra você isso, vai ter feito essa análise pra você se você não é um especialista já no assunto. Eu já ouvi até o absurdo de que itens que foi feito manutenção vale menos do que os itens que não foram feitos manutenção nenhuma. Isso é um absurdo! O que acontece? São vendedores que não têm capacidade, que eu acho que é até melhor não mexer mesmo, porque o que eu vejo de vendedor aí que vende item que ele mesmo arruma, pelo amor de Deus. O que acontece? Às vezes o cara não quer pagar para ter uma manutenção e vender um negócio com uma qualidade melhor. Então, o cara inventa de que, não, ó, se você fizer manutenção, o cara vai trocar os capacitores e vai deixar de ser original. E aí vai valer menos. Se você fizer uma modificação que melhora o sinal, cara, vai valer menos, porque já tá mexido. Cara, pelo amor de Deus, também não caiam nessa. Então isso que o Marcel tá falando é perfeito. A qualidade do item envolve isso também. Não só o estado, mas tipo, cara, é um item que tem características suicidas, como o Marcel falou. Já foi feito manutenção? Não. A probabilidade de eu fazer um investimento e perder o dinheiro é muito grande. É muito grande. Então se torna um investimento não muito legal. Fica um investimento arriscado e você já começa a pensar que talvez seja melhor você utilizar seu dinheiro de outra maneira. E, gente, existem alguns acessos ao universo retrô
que não verdadeiramente, de novo, voltando, a gente pode desconectar o retrô do retrô. Se tudo que o cara quer é jogar Super Mario 3, ele não precisa comprar um NES e jogar Super Mario 3. Ele pode literalmente jogar no serviço da Nintendo hoje. Não é porque o Marcel não usa o NSO que você não pode usar. Então, Marcel, mas assim, eu acho que tudo isso que a gente tá falando, não tem nada ou pouco tem a ver com a questão de jogar o jogo. Sim. Esquece jogar o jogo, esquece. Isso aí Só o colecionismo. Nós estamos falando de duas coisas que é o seguinte, para resumir a conversa, o Michelin tá perfeito quando ele fala que a questão da condição do item tem muito a ver com o valor que ele tem no mercado. E outra coisa, que é a questão que vocês já falaram, que vocês falaram dos itens que são raros. Isso é uma tara que a humanidade tem historicamente, e sempre foi assim desde que o mundo é mundo. E eu não acredito que vá mudar, porque isso é da natureza humana. O ser humano tem uma tara absurda por tudo aquilo que é escasso. A humanidade é tarada por escassez. Se eu tenho um item, por mais legal que ele seja, ele não é tão legal se o Marcel, Michelin, o Fabão, o Alex, se a torcida do Corinthians inteira tiver. Não importa, o negócio pode ser banhado a ouro, pode ser trazer as 10 virgens que o Marcel sempre fala. Se todo mundo tem, é desinteressante. A humanidade, ela é tarada em escassez. Itens raros em coleção são itens que valem mais. Óbvio, o estado de conservação influi nesse caso. E aí, como é que a pessoa pode se orientar? Talvez não tenha nenhuma resposta fácil, mas como é que a pessoa pode se orientar quando ela quer colecionar, que nem o Junião falou, para saber quanto vale aquele item? Você tem catálogos de preços online que são mantidos pela comunidade, mas, na minha modesta opinião, o principal balizador para a sua compra tem que ser sempre o quanto você se sente confortável em gastar com aquilo. Porque é o seguinte, existem itens que você vai entender que não vão estar na sua praça. E itens que você vai entender que não dá para você comprar agora, talvez é para comprar no futuro. Mas esse é um problema que o colecionismo pode trazer gravemente para as pessoas quando descontrolado. É esse, de que a pessoa verdadeiramente ela tenta engolir, englobar tudo que ela pode, ela não consegue, porque o preço está fora do que é o padrão de consumo que ela tem. Então assim, você olhar quanto um determinado bem funciona em mercados internacionais, primeira coisa, desconsidera amarelinho, desconsidera Shopee, desconsidera... Já que você falou em amarelinho, posso fazer um adendo, Marcelo? Claro, sem dúvida. Mercado Livre, né? A gente pode falar. Eu acho que é uma coisa super engraçada, porque o pessoal tem como referência de preço o Mercado Livre. Hoje em dia, tem um monte mas é um monte de gente, não é um pouco de gente, é um monte de gente que o ganha-pão do cara é comprar itens de videogame por um preço baixo e revender para ganhar dinheiro. Isso tem várias lojas, vários caras pela internet. Conheço gente assim. Então, tem muita gente. O que acontece? Mercado Livre, ele tem lá os seus anúncios. Se eu digitar agora lá, Mega Drive, eu vou ver anúncios lá que tá há 1 ano, 6 meses, 1 mês, 2 meses, 1 semana, seja lá. Tá lá, anunciado e ninguém comprou. Tem gente que todo dia, várias vezes por dia, e não precisa nem ser vendedor não, tá? Até gente normal às vezes faz isso, ou não tão normal assim. O cara entra no Mercado Livre e vê lá os itens que foi anunciado naquele dia. Aí ele, vamos supor lá, ele vai lá e pesquisa por Mega Drive. Deixa eu ver os itens que acabou de entrar aqui no Mercado Livre. Ele não vai pesquisar todos os itens que já tá lá faz ano. Não, ele vai pesquisar os itens que foram anunciados hoje. Ah, pô, olha, entrou um jogo aqui por R$50, compro. Entrou um videogame aqui por R$100, compro. Eu tô fazendo isso, o Marcel tá fazendo isso, o Junião tá fazendo isso. Tem mais 300 caras fazendo isso. Então, tudo que tá no Mercado Livre hoje é porque ninguém quis comprar, meu brother. A verdade é essa. O que tava legal, com preço bacana e tava interessante, já foi. Então, o que você tá pesquisando ali no Mercado Livre é tudo que ninguém quis comprar. Ou porque tá estragado, ou porque tá caro, seja lá qual for o motivo. A nata ali, os negócios bons do Mercado Livre já foi. Você não vai ter nem a chance de ver. Só se você der uma sorte muito grande lá, que você entra esporadicamente e pumba, achou um negócio barato que o cara acabou de postar. Michelas, posso contar um caso rapidamente que tem a ver com isso? Pode. Essa semana eu consegui realizar pela segunda vez o sonho da casa própria, né? Porque a primeira vez foi quando eu consegui comprar um apartamento próprio. A segunda vez foi quando eu consegui finalmente comprar o Mario Maker 2, né? Pra mim foi a aquisição do ano, assim. Foi o sonho da casa própria sendo realizado, né? E foi exatamente do jeito que você acabou de falar. O camarada foi lá no Zap Zap, num grupo que eu faço parte lá, e o cara anunciou 5 jogos de Switch
todos a R$200, incluindo Mario Maker 2. E eu dei uma sorte que eu tava olhando pra tela do celular quando o cara mandou a mensagem. Pode segurar, esse jogo é meu. Ou seja, entre o anúncio dele e eu comprar, deu menos de 1 minuto. Eu não tô falando que quem faz isso é ruim, é do mal. Não, mas tem gente que ganha vida assim, cara. É um trabalho. O cara compra itens e vende pra ganhar um lucro. A gente não tá discutindo quanto é o lucro. A gente só tá falando que existe gente que faz isso profissionalmente. E isso vem aumentando muito, porque vocês já viram aquela história de loots do dia. Ah, achei uma senhora aqui vendendo 15 videogames por R$10. Eu comprei tudo. Olha como eu sou fodão. Então o que aconteceu? Essas historinhas, esse tipo de coisa, foi crescendo e foi instigando pessoas aí atrás. Então o Mercado Livre, se eu quiser entrar agora lá e colocar um item meu por um preço justo, vamos supor, eu tenho Mario aqui, Super Mario World, eu quero vender por R$100. Será que tem um Neo SD à venda no Mercado Livre, Michelas? Difícil. Difícil. Então eu quero colocar meu Mario, Super Mario por R$100. Vou colocar. Cara, passou 2 minutos, já vendi. Junião viu e falou, opa, é meu. Vou vender por 300 depois. O cara vive disso. Então o que ele faz? Ele fica lá o dia inteiro dando refresh e olhando os itens. Então quem entra no Mercado Livre para ter referência de preço, de quanto vale o item da coleção dele, me desculpa, mas o cara tá totalmente errado. Ele tá vendo o que o item dele não vale. Se ele pedir aquele preço, não vai vender. Ninguém quer pagar aquele valor no item do maluco. Eu acho que o Mercado Livre é legal para você comprar itens e tudo mais. Só que não entre lá, você tem um joguinho lá, eu vou vender pro meu amigo, deixa eu ver quanto vale aqui no Mercado Livre. Nossa, R$1.000. Olha, amiguinho, é R$1.000. Não faça isso com seu amigo. Não faça isso com seu amigo que você tá ferrando com o cara, porque você tá colocando um preço que não vende no seu item e tá oferecendo para ele. Que outras pessoas estão pedindo e tá lá anunciado há meses e não vende. Tudo de interessante que tem no Mercado Livre já foi vendido, não está mais anunciado. Então você vê um anúncio que está lá mais de um dia, é porque ninguém quis comprar. Então, isso quer dizer que você não compre mais nada no mercado? Não estou falando isso. Mas você tirar como base itens que estão lá há muito tempo, quer dizer que tem alguma coisa que não está condizente ali, certo? Então acho que assim, o Marcel deu um exemplo legal que são as listas de preço. Uma outra coisa que eu acho legal também, você entra no eBay e procura um item. Aí você tem a opção de marcar leilões. E você tem uma opção que mostra os últimos leilões encerrados do item. Aí você entra lá e fala assim, quem está leiloando esse item aqui já vendeu por R$100 no leilão. Esse é o preço que o pessoal está pagando. Fácil. Cara, é o preço de leilão. Mas está anunciado por 500. Quem pagou 500? Ninguém. Quem pagou 100? As últimas, 20 pessoas que comprou. Então é o preço que está vendendo. É o preço que vale. Isso é um jeito legal de você saber o preço. Perfeito. Infelizmente, o Mercado Livre está anos-luz atrás do eBay em termos de opções usabilidade, opções do consumidor. Tá horrível. Inclusive... Mas vamos falar que eu tô com um problema com o Mercado Livre já faz quase 1 ano e os caras não me resolvem. Vou ter que abrir uma reclamação no órgão Reclame Aqui, alguma coisa assim. Do Procon, sei lá. Toda instituição gigante sempre vai ter aí os causos, os microcausos que é difícil deles resolverem mesmo, né? Seja por N motivos. Mas eu acho que isso é uma dica legal que a gente está dando aqui para vocês saberem o preço dos itens, né? Vou tirar a base aqui, eu quero comprar esse item. Como é que eu sei que eu não estou pagando muito caro? Como é que eu sei o preço que esse item é vendido? É assim. Então se você não consegue ver no Mercado Livre, porque não tem as ferramentas, né? Vai lá no eBay e testa. Deixa eu ver os leilões já encerrados, não os que estão rolando, né? Eu acho que até o site te dá até a média de valor. Então você sabe, cara, esse item meu vale de 80 a 100 reais. Tem algumas ferramentas aqui no Brasil de comparação de preço, mas aí vale para produtos novos, né, em lojas grandes e tudo, né? Que eles te dão essa informação, aí eles falam qual que é a média de preço, o preço era tanto, aí depois o pessoal aumentou para falar que deu desconto para baixar de novo. Então você tem essas ferramentas aí nesses casos. Infelizmente o Mercado Livre não te dá essa opção. Talvez seja uma coisa que possa ser implementada no futuro, torço para que aconteça isso, mas nesse momento o Mercado Livre ele é bem ruim. O Mercado Livre é um sistema totalmente informatizado, onde só tem robô, você não consegue conversar com alguém, é um parto. O Mercado Livre não tem ouvidoria, que eu acho péssimo uma empresa que não tem ouvidoria. É o que tem, não tem nada melhor pra gente, mas, enfim. Mas essas são ferramentas de você achar um preço de um item que é um item normal de venda, né? Lógico que se você procurar uma referência de um item que é muito raro,
você vai estar sujeito a ter que ser generoso no seu pagamento. Porque se uma pessoa tem um item que é muito raro e ele pede um valor alto, você não tem para onde correr. Você não vai ter como falar assim, mas esse item aí o pessoal tá vendendo por tanto. Porque não tem. Tem coisa que você entra lá no próprio eBay e procura lá leilão, você não vai achar nenhum leilão recente. E isso existe, sabe? Então, porque o item é muito raro. E aí você tá fadado aí a, né? Vamos dizer, não vou dizer pagar caro, mas pagar uma grana sem saber se você tá pagando barato ou não. Agora, posso também dar rapidinho 2 centavos aqui, só pra gente poder avançar? É o seguinte, o Michelin fez uma apresentação muito bonita aí quando ele falou que a gente basicamente viu a indústria nascer e se transformar no que ela é hoje, né? Então, por conta de toda essa bagagem que nós temos, e muita gente que está ouvindo a gente também tem essa bagagem, nem que seja só pelo fato de estar jogando videogame há mais de 30 anos, ou há 30 anos, ou coisa assim, a gente sabe quanto que vale um item. Então, por exemplo, se alguém vier falar pra mim que o Fire Emblem do GameCube custa R$600, eu vou falar pra pessoa, beleza, muito obrigado, um bom final de semana e até a próxima. E vou virar as costas e vou embora. Se alguém fala pra mim que um cartucho luz de Master System vale R$150, mesma coisa. Hoje, eu não compro absolutamente nada, a não ser que apareçam preços muito convidativos, fora do que estão sendo praticados hoje no mercado. E aí eu julgo, faço um pré-julgamento, vejo se aquilo é interessante para mim, se o preço é condizente com o que eu acho que é justo para aquele item, e vambora. Então, assim, acontece uma vez a cada 6 meses, às vezes uma vez por ano, não sei quanto acontece, né? Mas eu me recuso a absorver os preços que estão sendo praticados hoje. Eu não acho que é uma coisa saudável esses preços. Então, eu não compro mais cartucho de Super Nintendo, eu não compro mais cartucho de Nintendinho, de Master System, de Mega Drive, jogos de GameCube, de Wii. Às vezes de Wii você até acha um preço mais legal. Jogos que estão com preço bons atualmente. Jogos de Xbox 360, de PS3, alguns títulos de PS4, de Xbox One. São jogos que estão em preços aceitáveis. Esses videogames muito antigos, eles estão com preços assim que as pessoas não têm a menor noção. Principalmente se você for, que nem o Michelin falou agora há pouco, analisar a situação econômica que a gente está vivendo nesse país. Então não tem a menor condição. Então assim, eu até brinco, né? Eu sou um colecionador aposentado. Eu não compro mais coisas. Desde quando eu comprei o meu primeiro Everdrive, que foi acho que 2014, que é um Everdrive simplesinho, do Mega Drive lá, é do Crix, mas é bem antigo. Desde aquele momento, eu estou investindo em flashcards. Eu parei de procurar jogos completos em cartuchos, parei com isso, parei. Não tem mais isso, entendeu? Quando eu preciso de um jogo específico, que eu preciso levar num evento e tal, que eu preciso ter o cartucho daquele jogo, 99% de certeza de eu procurar um cartucho de reprodução, uma repro. Porque os preços dos originais hoje estão impraticáveis. Há 3 anos atrás, antes da pandemia, eu queria levar Turtles Hyperstone Heist do Mega Drive para os eventos. Eu fui procurar preços do cartucho original. Eu enlouqueci com o preço que as pessoas estão pedindo desse jogo. Eu falei assim, não, cara, calma, não, é um cartucho de Mega Drive. Lembra que é um cartucho de Mega Drive isso? Então as pessoas perderam totalmente a noção. Não compro mais, só em casos muito específicos, que nem, apareceu Mario Maker 2 por R$200. É um preço que eu acho justo. Comprei. Agora, ficar procurando, né, esse negócio que o pessoal adora falar, caçada gamer, garimpo, eu acho isso uma tremenda de uma baboseira, não faço isso. Pra mim, esse negócio de comprar videogame e jogos, basicamente tá encerrado. Pra mim, né? Pra mim. Eu também tô nessa mesma pegada aí. E aí eu até vou fazer um adendo, o Junião falou da situação do país, né? E hoje a gente vê coisas engraçadas. Por exemplo, itens que têm um valor muito alto. Porque assim, ó, qual é a verdade universal do comércio? É a pessoa que quer vender e a pessoa que quer comprar. Só que quando a pessoa quer vender e não acha a pessoa que quer comprar, o que acontece? O preço cai. Então, vamos lá. Por exemplo, existem itens muito caros. Por exemplo, de Neo Geo AES, que aumentou muito. Eu lembro, ó, só pra quando eu comecei a colecionar, já falei que eu não lembro quando foi. Não faz muito tempo. Hoje a gente vê os colecionadores das antigas e tal. Comecei a colecionar na metade da vida do Xbox 360. Eu comecei a colecionar o que eu gosto mais, que são jogos de luta. Cara, tinha um amigo meu, que é o Sérgio, um cara gente boa pra caramba. Hoje ele tá morando lá no Japão. Ele tinha vindo do Japão pra cá e tinha trazido um monte de item, né? E eu acabei comprando algumas coisas. E eu lembro que assim, eu comprava jogos de Saturno por R$30, R$40.
Quando você vê um jogo que custava R$100, eu já ficava assim, nossa, R$100 num jogo de Saturno? Naquela época, era um negócio que não entrava tanto na minha mente, né? Mas aí o que aconteceu? Aí eu comprei o Neo Geo dele, o Neo Geo ES. Foi o sonho realizado a casa própria, igual o Junião falou. E aí eu comecei a comprar alguns jogos. Um jogo de Neo Geo... Eu lembro que eu troquei, cara, um jogo de PlayStation 3 por um jogo de AES uma vez com um cara que era vendedor profissional, ou seja, valia mesmo, sabe? Eu tinha um jogo lançamento de PlayStation 3 que valia, sei lá, 150 pau. E aí troquei por um cartucho de Neo Geo ES, um King 94. Naquela época custava R$70 um cartucho de King 94. Olha isso. Caralho. Hoje em dia é mais de R$1.000 os caras pegam. Não, fácil. É lógico que aí a gente tá entrando naquela coisa de inflação sem sentido. Não vale R$1.000. Se alguém quiser comprar meu King of Fighters 94 completo, lindo, impecável do AES, por 1.000 eu vendo. Isso é um outro ponto que a gente vai chegar também. Então o que acontece? Então assim, eu lembro que eu tinha uma coleção de Neo Geo grande, assim, eu tinha uns 40 cartuchos. Mas isso não quer dizer que eu paguei uma fortuna. Eu lembro que o cartucho mais caro que eu tinha, eu paguei R$1.300. Que tipo, lógico que é uma puta grana, R$1.300 num jogo, mas hoje esse jogo vale mais de 10 mil. E quando eu decidi vender a minha coleção, eu já tinha em mente que eu não ia mais ter nunca mais aquela coleção, porque eu via que o preço estava subindo de maneira exorbitante. Então hoje, um cartucho de Neo Geo, tem cartucho de Neo Geo que vale, sei lá, R$15.000. Aí o cara anuncia por R$15.000, porque, cara, vale R$15.000. Lá no eBay tá R$15.000, vendeu por R$15.000, então vale. Aí o cara vai lá e anuncia aqui no Brasil por R$15.000. O que acontece? Ninguém compra. E aí aquela pessoa é o cara que realmente precisa vender. Seja lá por N motivo. Seja porque ele é vendedor e ele precisa girar o dinheiro. Seja porque ele está precisando de dinheiro. Seja porque ele está querendo desocupar a casa dele. Não, né? Mas ele precisa vender. Então o que ele faz? Ele abaixa o preço. Então às vezes a gente vê o inverso do que é normal. Que as pessoas subirem o preço. A gente vê descer. E isso que o Junião falou, né? Lógico que tem gente que anuncia por um preço exorbitante. E fala assim, se alguém quiser pagar R$15.000 no meu jogo que vale 12, ok. O Junião não tá precisando vender, então ele não vai abaixar. Mas tem o cara que precisa, aí ele abaixa. Aí eu pergunto ao Marcel. Marcel, você acha que um dia, no futuro, vamos chegar a esse ponto? Você acha que os preços vão ficar... Isso eu não tô falando só de Brasil, não, tá? Eu tô falando de nível mundial. É lógico que quando a gente sai do Brasil, a gente vive várias situações. Existe país rico, existe país pobre... E existe país mais ou menos, que dá para viver, que nem a gente fala quando era criança. O Brasil é um país pobre, então a nossa realidade é essa. Nos Estados Unidos, no Japão, na China, é diferente. De repente o cara anuncia um jogo por $15.000 e, sei lá, tem uma gama de 1.000 pessoas que podem comprar. Aqui no Brasil, o cara anuncia um cartucho de R$15.000, ninguém compra. Pode acontecer, não quer dizer que não existam pessoas no Brasil dispostas a pagar, pode ser que sim. Então, Marcel, você acha que isso pode evoluir para chegar numa situação dessa que a gente vai começar a ver os preços caírem? Os preços vão cair, que é uma coisa que a gente já fala há anos, que assim, os preços vão cair. A questão da velocidade com que os preços vão cair é intimamente ligada com o que vai sobrar de material, porque o item é não renovável. Como ele é um item não renovável, a gente pode fazer uma comparação tola aqui. Óbvios Fabergé. Óbvios Fabergé são uma joia. Então, elas têm todo o valor histórico, intrínseco delas como joia, o valor artístico e o valor histórico. Mas é aquela história, quem compra Fabergé? Só quem tem um Fabergé e quer mais Fabergés, ou pessoas que querem comprar Fabergés para impressionar outras pessoas porque elas têm um Fabergé. Então se a pessoa tiver que transformar um Fabergé em dinheiro rápido, ela não consegue. Não existe liquidez naquilo. E não existem novos óvulos Fabergé ou novos violinos Stradivarius entrando no mercado. Então, cada violino Stradivarius destruído é um violino a menos. Cada Fabergé perdido fora do mercado é um Fabergé a menos. Isso significa que o preço deles não cai, mesmo na inexistência de capacidade de fluidez no mercado, porque o número de itens é pequeno. No caso do videogame, a comparação ela perde um pouco porque o número era a casa dos milhares. Conforme as pessoas se afastam mais e mais, porque nós não somos infinitos, nós não somos invencíveis. Com 40 anos você se sente invencível. Você não é invencível e todo mundo fica doente, todo mundo tem outras situações da vida e todo mundo... Você consegue ver a nova geração acostumada a jogar direto no celular, acostumada a jogar Free Fire, acostumada a jogar por streaming. Esse cara vai ter essa mesma ligação com esse equipamento? Ele vai ter o interesse em ir na casa do avô, pegar a coleção inteira que o avô tinha, levar essa coleção na Gamescare, para essa coleção ser limpa, preparada, consertada,
para ele ter que comprar adaptadores, para ele ter que comprar... Pensa o seguinte, se o normal para nós de uma TV hoje é uma TV 4K, padrão do nosso mercado. Quantos problemas a gente tem para levar 240 linhas de resolução para 4K? Você imagina quando eu tiver como padrão 8K, 16K, monitores de realidade virtual. Então em 10 anos, em 15 anos, em 20 anos, qual o tamanho do trampo que a pessoa vai ter para usar esses equipamentos? Os que ainda estiverem funcionando. Achei uma comparação melhor para fazer. Calhambeques continuam sendo visados e interessantes. Muita gente gosta, muita gente vai em exposições deles, mas você não vê tanta gente querendo colecioná-los, porque é trabalhoso pacas. Então o preço deles não totalmente se desfaz, mas diminui muito em relação a onde ele estava no momento onde ele tinha valor intrínseco e valor funcional lado a lado. É difícil você dizer quando isso vai acontecer com videogame, porque a bolha de videogame ela tem um fator psicológico nela muito estranho, que é, nós temos muitos formadores de opinião ainda, muitos influencers, gritando sempre assim, ou porque eles querem fazer isso, ou simplesmente porque eles existem. E ao existirem e mostrarem quão divertida é aquela experiência, você tem um grupo de gente querendo aderir a essa experiência. Esse é um fator que também vai segurar o preço por um certo tempo. Mas que o preço vai diminuir, ele vai diminuir. É impossível, ele é insustentável nos patamares que ele está hoje, até porque foi um ponto que você mesmo colocou, Michelin. Você tem itens que às vezes ficam no amarelinho por anos, por 2, por 3, por 4 anos. O cara não reajusta para baixo, por quê? Porque ele está sentado em cima do item. Ele não precisa vender. E vai reajustando o item. Ah, passou mais um ano. Peraí, deixa eu aumentar mais um pouco o item aqui. Se ele vender 10... Porque, por exemplo, um cara... Vamos pegar a situação sua. Você comprou King of Fighters 2004, correto? Por R$70. Hoje vale 1.000. Se você estivesse com ele ainda, e você sentasse em cima dele, você colocasse lá no Mercado Livre por R$1.000 e sentasse em cima. Ano que vem você põe por 1.100. Um dia aparece um louco e fala pra você assim, eu te pago 900 pila. Você vende pro cara. Você não precisa do dinheiro, estava sentado em cima dele. Quando a pessoa não precisa, quando o mercado não tem mais fluidez, o ajuste de preço dele fica completamente insano, cara. Porque ninguém mais precisa daquele item. Você está vendendo de um pequeno grupo para um pequeno grupo. É como comprar arte. Quem compra um Monet? Loucos por Monet. Você não compra um Monet. Vai diminuir? Vai diminuir, porque não existe mais valor intrínseco ligado a ela. Quando vai diminuir? Não sabemos. Como vai diminuir? Não sabemos. Eu falo pra você quando vai diminuir. Quando a gente não estiver mais aqui nesse plano. Eu ia falar exatamente isso. Porque daí vai a geração Free Fire que o Marcel falou, vai ser os caras de 40, 50 anos. A gente não vai estar mais aqui. Exato. E aí ninguém mais vai querer isso. Aí vai virar lixo, ferro velho. A gente nasceu com essa parada, né? A gente desejou essa parada quando era criança. Então, assim, a gente tem essa ligação afetiva muito forte, com memória, com sensação, com tudo. E aí o que vai acontecer? Quando a gente morrer, vai ter algumas pessoas que vão dar valor? Vai! Eu já vi gente que não nasceu com os videogames e que dá valor, acha legal, joga jogo antigo e tal. Mas esse valor que a gente dá de ir lá e pagar R$1.000 um item, aí eu acho que não vai mais ter. A geração nova vai colecionar, sei lá, jogo de Xbox One X. É isso, né? A gente se apega a isso. Eu já não sei se vai ter esse fenômeno, sabe por quê? Porque ele vai ser, basicamente, o disco vai ser inútil. É um peso de papel. E sem o download, sem o ecossistema, o jogo não existe. Não funciona, basicamente. Os jogos da geração PS4, Xbox One pra frente já não rola isso. Os jogos do Switch ainda dá pra você ter, porque é o cartuchinho lá, o cartãozinho, funciona independente de qualquer coisa, né? Mas esses jogos de PS4, PS5, Xbox Series One, essas coisas aí, é o que o Marcel falou, isso aí é peso de papel. E outra, esses jogos eu acho que eles não vão morrer no sentido de que eles vão estar reciclados através de mídia digital ou de streaming, para as pessoas jogarem ainda por muitos anos, décadas a fio, né, imagino. Tem esse outro problema, né, da mídia digital que está tomando conta, e não só a mídia digital, mas a necessidade de você ter um serviço online para poder jogar mesmo a mídia física. Isso eu ainda acho que ainda vai ter uma queima ainda de valores, né, porque se você tem um jogo de Super NES, você joga, cara, a hora que você quiser, aonde você quiser, não importa. Então acho que é uma coisa que ainda vai valorizar esses jogos, né? De determinado momento pra frente, os jogos, mesmo físico, não tem mais valor, não dá pra jogar. Mas isso são filosofias e ideias, né? Para um mercado ultra aquecido na atualidade, não necessariamente porque ele precisa ser, mas ele está. Se a gente for levar em conta que a gente tá falando de coisas que nem a Michelin falou, né? Jogos no aquário e itens decorativos na prateleira,
Pra esse efeito, nada vai mudar. Sem dúvida. Porque se você tem uma caixa bonitinha verdinha na prateleira, mesmo que ele não funcione ali na máquina, tanto faz, porque eu quero ter o item da coleção. Ele tá lacrado dentro de um acrílico e não tem nem como saber se ele funciona ou não. Exatamente. Você vai abrir o jogo pra testar? Não vai. Vou, porque eu não quero nem jogar esse jogo, eu quero ter ele na minha estante. É outra história, entendeu? Não, e outra, mesmo que você queira jogar, você não vai pegar um item lacrado que custa R$1.000 e deslacrar pra ele valer R$100. O cara que é colecionador, não. Mas eu, pessoa física Junião, faço isso direto. Eu não faço. Não é porque eu sou colecionador, mas é porque eu tenho outros meios de jogar. Eu não ia deslacrar nunca, ia jogar no Everdrive forever. No meu caso, eu gosto de abrir, eu gosto de ver o manual, eu gosto de folhear, eu gosto de aproveitar aquela coisa física que eu tenho. Entendo o que o Michelas falou e tem muita gente que é assim. Por exemplo, um item de NES lacrado. Se eu pegar um item de NES lacrado hoje, de Mega Drive, de Super NES, eu não vou deslacrar. Eu acho que o Marcel e o Junião também não. Mas, por exemplo, eu recebi Papillon, que eu tinha comprado lá 20 anos atrás, e aí o cara mandou. A sua versão veio com a calcinha? Não, é que eu tenho duas versões. Eu recebi o meu, certo? Depois que ficou 10 anos enrolando lá, recebi. Fiquei 10 anos esperando isso aqui, eu vou abrir e vou jogar. Aí todo mundo falando, como é que tá o preço do Papillon? Meu Deus, tá subindo. Aí, tem um cara, pra proteger a identidade da pessoa, então não vamos falar o nome do Fabão. Não fala o nome do Fabão não. Aí ele recebeu o jogo e falou assim, não, eu não vou abrir, cara, porque, isso aqui tá valorizando pra caramba. Mas você vai vender o jogo? Nunca vou vender. Mas então qual é o propósito de valorizar? Mas é que eu quero que o item fique valioso. Falei, tá bom, eu não vou nem querer saber, eu vou abrir isso aqui e vou jogar. Porque eu esperei 10 anos disso aqui pra jogar, então eu quero jogar e que se dane o valor. Então, mas era um item novo. Até emprestei meu cartucho pro Junião jogar, inclusive. Mas é um item novo, então não tem emulador, não tem ROM, não tem nada. Ou você joga no cartucho ou não. Se tivesse ROM já rodando, compraria o cartucho, porque quanto mais a gente prestigia, mais itens legais e jogos legais vão sair. Mais coisas acontecem pra nós. Então, assim, eu não sou aquele cara que fica querendo tudo lacrado. Não mesmo. Mas um item muito antigo, não tem por que você abrir. Pelo menos não, eu respeito quem abre. Eu também não acho que o cara, você é um cozido que não abre o item, tem que abrir. Não, cara, sabe, é um item antigo, tá lacrado até hoje, pra que o cara vai abrir? Sendo que ele pode jogar no Everdrive. Às vezes o cara compra um cartucho Luzi, compra um cartucho Repro, sabe? Eu acho que eu concordo. Assim, eu não sei se eu não abriria. Mas hoje você tem tantas maneiras de acessar. Eu tenho pelo menos 2 itens aqui que são nesse naipe que o Michelin falou. Com certeza, algum dia eu vou abrir, vou fazer um vídeo, vou folhear o manual, vou fazer o diabo. Pergunto, se você tivesse um jogo que custasse, sei lá, R$3.000 lacrado. Aí ia entrar no mesmo paradoxo do Fabão, fazer um algoritmo. Você pretende vender esse jogo? Se sim, mantém lacrado. Se não, abre. Eu não sei, nada que eu recebi moderno, eu tenho lacrado ainda. Não, nem eu. Salvo jogos de Switch que eu já tenho digital. Aí eu acabei deixando lacrado porque eu já tenho ele digital. Mas eu concordo que eu sou um idiota de ter o mesmo jogo 2 vezes. Isso é normal, isso é comum. Todo mundo que tá ouvindo isso, se não passou, vai passar. É normal, né? Agora, tudo bem, eu concordo. Eu tenho o Everdrive do Game Boy Color, tenho o Everdrive do Game Boy Advance. Eu tenho eles. Eu consigo jogar esses jogos de outras formas. Mas eu gosto de ter acesso a um item que é meu. É um pouco estranho isso, talvez, para algumas pessoas. Mas para mim é importante poder abrir aquela caixa, pegar o cartucho na mão, às vezes até sentir o cheiro, que nem o Michelin falou, folhear o papel, porque a gente consegue também o manual digital na internet, tranquilamente, PDF, para ver o manual, mas eu gosto de ver o manual impresso da época. É uma coisa minha, entendeu? Então eu não tenho nenhum pudor em desvalorizar um item, a menos que eu tenha minimamente uma intenção de vendê-lo no futuro, né? Se eu tenho certeza absoluta que eu não vou querer vender aquilo, eu abro e vou para abraço. Ou se for um item que é caro. Aí vai ser que nem o Marcel. Eu acho que eu não tenho esse item. Eu também não tenho, mas se eu tivesse eu não abriria. Tem um item que tá lacrado também, que esse pode ser que eu não abra, que é o Pitch Fighter do Master System. Mas aí eu explico, é porque eu já tenho outro aberto. É, o que eu acabei de falar. Porque hoje a gente tem várias maneiras. A gente pode comprar outro, a gente Se você pode... tem 2 cópias, sim, é verdade. Ó, que nem, por exemplo, agora até me lembrei, eu tenho um Valkyrie Profile do PlayStation 1, Black Label lacrado. É um jogo que é caro. Que aberto ele custa na média de $700. Quando eu comprei não valia nada, mas hoje, lacrado, cara, bem mais.
Então, assim, eu vou abrir um jogo desse? Não vou abrir. Por quê? Eu queria abrir pra ver os CDs, ver o manual, ver tudo certinho? Lógico que sim. Mas o valor hoje me proíbe. Se eu não tivesse essa... Não vou dizer que é vaidade, mas... sei lá. Essa problemática de querer manter o valor do item, né? A gente pode falar assim, não vou vender esse item, mas não vou nunca vender esse item é outros 500, né, cara? Então, mas assim, tudo bem, eu entendi, você tem razão, a gente não sabe o futuro, né? Pode ser que a gente se aperte daqui a pouco. Pode ser que perca o sentido também. Pode ser que aconteça alguma coisa e fique insustentável ficar aqui, aí eu tenho que mudar pra outro país, sei lá, pode acontecer um monte de coisa. Você pode pensar em N cenários. E lembrando mais uma vez aquilo que a gente falou no começo do episódio, a gente não tá aqui pra ditar regras, né? Então, assim, a verdade do Michelin é a verdade dele e a minha é a minha. Eu penso que ainda que um item valha no mercado $700 e até mais se tiver lacrado, que é o caso do Valkyrie Profile Black Label, se você não vai vender esse item, o valor dele passa a ser nulo. Mito. Nulo. É uma ideia de um valor, na verdade, né? Se você não vai de fato vender e receber o din-din para usar em outras coisas, é só uma ideia, é uma coisa abstrata. Não sei se eu consegui me expressar. Você conseguiu, você pegou o conceito básico do item guardado. Ele é potencial de grana. Se você vai efetivamente transformar ele ou não, é surreal, mas ele tá lá. Exatamente. E aí eu vou pegar um pouquinho dos ensinamentos do meu guru Marcel Bonatelli, que ele teve aí no passado recente, passou por uma situação complicada, repensou a vida dele, né? Poxa, será que de repente se eu ficar guardando dinheiro, eu vou conseguir usufruir das coisas, ou eu vou de repente morrer amanhã e não fazer nada da vida? Eu penso muito nisso. Então, penso que também, além da questão do valor, né, da ideia do valor, tem a questão de você usufruir daquilo que é seu. Eu penso muito nisso. Então, assim, esse é o meu modus operandi. Quer dizer que o Michelin tá errado? Não. É o esquema dele. Tá tudo bem. Ele faz do jeito dele, eu faço do meu e tudo bem. A gente tá aqui pra compartilhar ideias e visões sobre um mesmo assunto, né? Mas, assim, eu concordo totalmente que se eu tiver minimamente uma vaga noção de talvez ter a possibilidade de passar para frente esse item, aí eu concordo, eu acho melhor deixar lacrado mesmo. Tá, e aí a gente chega num ponto aí do nosso podcast que a gente quer ajudar as pessoas também, né, que estão começando aí a colecionar. Então a gente já falou, não se sintam reprimidos ou obrigados a comprar coisas super caras, porque chegam lá os defecadores de regra e tal. Existe caras que nem eu, que nem o Junião, que nem o Marcel, que querem comprar itens ainda, são apaixonados por videogame. E aí a gente deu algumas dicas aí, né, sobre precificação. E aí a gente poderia, acho que, dar uma outra dica. Como que a pessoa pode evitar que preços dos itens fiquem exorbitantes? Qual que é a melhor maneira da pessoa fazer isso aí, Marcel? A melhor dica que eu daria é você comprar de outras pessoas perto de você. Ou não comprar. Não comprar é a saída máxima, né? Saída máxima. Como diz o pai do Chris, né? Porque se economizarmos $1, temos $2, né? A sua principal saída é não comprar, claro. Se você não puder não comprar, aí você é obrigado a coisa mais barata é você procurar grupos próximos, pessoas próximas que estejam se desfazendo daquilo. Como isso é a situação que o Junião teve, de que um cara foi no grupo e falou, tô vendendo por $200. Porque a chance de você comprar num preço mais convidativo, dentro de pessoas que são próximas de você, que são outros seres humanos que não precisam viver do CNPJ, é muito mais fácil do que você comprar de uma loja. E para a loja também, quer queira ou quer não queira, é interessante sempre que o mercado inflacione. Cada vez que o item que ela pagou R$10 e está vendendo por 100 aumentar mais R$10, ela está lucrando mais em cima daquele item. Entrada versus saída, investimento versus retorno. Agora, você comprar numa loja, passa a ser uma coisa interessante que você vai achar por outros meios. Se você puder pegar em lojas menores, é legal. Para produto retrô. Para produto moderno, já não. Se você puder comprar sempre de uma Amazon da vida, eles vão vender para você no preço tabelado. Quando é eles vendendo, quando eles não estão servindo como marketplace para alguém. E aí, não conseguindo mesmo, aí você tem que ir para lojas especializadas e vendedores, mas aí você já vai sabendo que vai custar um rim. Eu tenho algumas experiências super recentes que dizem o contrário do que o Marcel tá falando. Pode mandar ver, por favor. Às vezes você passa umas dicas boas pra mim, inclusive. O senhor deu, assim, um panorama como, né, resumindo. Itens modernos, comprem em grandes magazines. Itens mais antigos, comprem em lojas menores ou pessoas físicas. Foi isso que você falou, né? Eu fui comprar o famigerado Elden Ring na pré-order, pechinchei, pesquisei, avisei todo mundo lá nos grupos, o pessoal ficou meio que monitorando pra mim. E os preços que eu consegui encontrar, todos em lojas pequenas. O preço da Amazônia não estava convidativo. Não, nem perto do preço que eu paguei. Paguei
R$199. Excelente. No Elden Ring, lançamentíssimo. Escolhi pegar do PS4, porque o do PS5 é exatamente o mesmo valor, porque nesse momento é muito vantagem. Tem um PS4, principalmente. Ela vai funcionar super bem no PlayStation 5. E ainda você pode fazer o upgrade de graça para a versão do PlayStation 5. Então, basicamente, você tem todas as versões do Elden Ring com o disco do PS4. Por outro lado, se você só compra a versão do PS5, você só tem o do PS5. Curioso, né? Eu estou para montar um computador para esse setup que eu estou agora. Só falta um pequeno detalhe, né? O Marcel e o Michelin vão dar risada de mim agora desse pequeno detalhe, que é a placa de vídeo, né? É só um detalhe. E a placa de vídeo eu tenho pesquisado, tenho conversado com o Dr. Hutter, né, que é o nosso consultor de informática oficial. Eu achei na Amazon para entregar amanhã, se eu quiser. Mas o preço da Amazon tá R$250 mais caro do que uma loja bem menor do que ela. A mesma placa. Eu nunca passei por uma situação assim, cara. Eu já tenho uma opinião um pouco diferente. Eu acho que a paciência é a melhor aliada que você pode ter. Eu concordo. Muitas vezes, de repente, não é a solução mais agradável. A paciência é sempre bom. Como eu falei no começo do podcast, pra mim é uma vaidade, e quando eu digo vaidade não é do sentido legal da palavra, que eu tenho hoje que eu não consigo me desapegar de alguns itens. Se eu fosse uma pessoa racional, eu não teria esses itens mais. Você já teria se desfeito deles, já teria deixado eles partirem. Eu acho que você deve vender o Snatcher o mais rápido que você conseguir. Ainda não. E não é porque eu tô esperando valorizar e nem nada do gênero. Até porque existe também uma outra grande verdade. Eu tenho um item, um jogo de Sega CD que custa, sei lá, $2.000. Eu nem sei quanto custa hoje, só tô chutando. Eu vou achar um cara que vai dar $2.000 no meu Snatcher? Só tem um jeito de descobrir. Provavelmente não. Então também tem essa grande verdade. Porque às vezes o cara fica, vou segurar esse item que vai valer mais, vai valer mais, vai valer mais, só que chega uma hora que ninguém mais vai querer comprar aquilo. Porque tem um risco, se dá mal, agregado com valor alto. Então, tipo, cara, é um negócio assim que complica. Entendeu? E eu tô falando isso aqui honestamente, abertamente. Você pode até fazer um contrabalanço, é isso? De que a gente tem empresas novas colocando material novo no universo de jogos retrô, seja na forma de conteúdo repro mesmo. Então, por exemplo, há um tempo atrás, havia um disco aí de Snatcher no mercado brasileiro repro que era perfeito. Não conto quem fez, mas era perfeito, a ponto de eu chegar na casa do Junião e achar que ele tinha perdido o juízo e que ele tinha comprado um Snatcher original de Sega CD. E é uma coisa interessante que tem acontecido também no mercado de retrô hoje em dia, que subitamente por causa desse aquecimento dele, nós tivemos uma entrada enorme de outros produtores neles. Mas o que acontece é que hoje tudo que entra nesse mercado, né, retrô, direcionado a jogo ou a hardware, né, existe aquela pressa que a inflação chegue nesses itens também, né? Então, o Marcel tá falando de jogos aí que são lançados oficialmente hoje. Então eu vou lá na Capcom, aí fala assim, quero fazer um cartucho de Mega Man do Super NES. Quanto que eu tenho que pagar pra você? Você tem que pagar isso aqui, ó. Tá bom, eu vou pagar isso aqui, então aí eu posso lançar o jogo aqui, ele é licenciado pela Capcom? Pode. Só que eu sou uma empresa pequena. Então eu consigo fazer 1 milhão de cartuchos? Não. Eu consigo fazer 1.000 cartuchos. E aí todo mundo compra rápido. E aí quando acaba, a gente cai no mesmo negócio. Então, às vezes, isso não desafoga muito a galera, né? Agora, um cara que teve uma sacada genial foi o cara da Limited Run. Ele criou automaticamente uma demanda para os itens dele. Então, ele consegue vender os itens dele muito rápido, porque todo mundo compra, porque sabe, quando acabar, como é uma versão limitada, acabou. Então, o mais engraçado é que hoje eles não estão mais lidando com estoques limitados. Isso que eu achei muito legal deles. Porque quando eles começaram, eles tinham tiragens. Hoje não é. Eles dão um período pra você, por exemplo, Shadow Man. Então todo mundo que comprar até o dia 27, não importa se 10 milhões de pessoas compraram, vão receber. Então não fica mais tão limitada mais a tiragem. Mais inteligente ainda do que eu imaginei, porque agora ele consegue vender o máximo que ele pode, ele não fica limitado a quantidades pequenas e ainda assim mantém necessidade do cara comprar logo. Mas a Limited Run ela tá fazendo assim, porque ela come o bolo e mantém o bolo. Genial. Foi esperta nisso. A gente teve há um tempo atrás um cartucho, foi de Super Nintendo, né? Que era $100 o cartucho. Positivo, tenho ele aqui. O Shellas tem também. Street Fighter 2 World War do Super Nintendo. O que vinha no manual falando pra você não usar no Super Nintendo porque você podia iniciar um... Não era no manual, acho que era no site, eles tinham colocado na pré-venda essa informação, aí o pessoal já enlouqueceu, né?
Quando ele chegou, eu fiz uma live zoeira, assim. Não, mas foi uma zoeira também com o videogame pegando fogo. Foi mais ou menos na mesma época que o René falou que os Everdrives iam destruir os consoles. Porque tinha aquela lógica de voltagem diferente e tal. Eu lembro da história, não lembro do cidadão. Eu comprei porque era Street Fighter. Pelo menos o jogo de vocês funciona. Eu tô pensando em pegar uma edição da Limited Run do Shadow Man, que vem com um cartucho de Nintendo 64 azul bebê que não funciona. Cara, eu acho isso uma coisa tão imbecil, tão ridícula. Esses dias você mostrou um pendrive em forma de disquete do Doom, não foi isso? Caras, como eu acho isso bizarro. Mas peraí, Marcelo, você gosta de Shadow Man do Nintendo 64? É que o Shadow Man, na verdade, não é o Shadow Man do Nintendo 64, é o Shadow Man HD, né? Que é uma remasterização, com melhorias, com muitas mudanças de qualidade de vida. Eu tenho gostado muito das remasterizações de jogos de Nintendo 64 e Dreamcast, mestre. Elas têm vindo muito boas. Eu realmente não tô acompanhando. Uma que eu tava torcendo muito e que saiu, agora eu tô esperando a versão física pra comprar, acho que chama Exhumed. Era um jogo do Sega Saturn / PlayStation 1, muito bom. Eu tô esperando a versão física da Limited Run pra pegar ele. E um outro que eu espero que saia eventualmente, mas a gente ainda não sabe nada sobre, é o Turok 3. Porque já saiu um, já saiu dois, falta o 3. E o 3 eu considero o melhor dos 3 Turoks. Eu realmente queria ter ele, cartucho. Aí você vai fazer aquela pergunta, mas você já não tem ele no seu Nintendo 64? Eu tenho no Everdrive. Mas ele roda muito, muito mal no Nintendo 64. É muito complicado usar ele. Tem alguns momentos lindos, mas tem alguns momentos muito ruins. E aí está a prova de que o colecionismo vai durar por muitos e muitos anos ainda, com esse depoimento maravilhoso do Marcel. Eu não tenho a menor dúvida que o colecionismo vai perdurar por muito tempo, no mínimo até a nossa geração sair completamente do planeta, mas é óbvio, muita coisa vai mudar até lá, muitas coisas que a gente não imagina vão acontecer. Realmente, eu acho também que o colecionismo ainda, enquanto tiver gente disposta, vai ter por um tempo, sim. É isso, pessoal. Eu espero que a gente tenha divertido, acima de tudo, vocês durante esse tempo do podcast. Demos algumas dicas que podem ou não ser interessantes. E, mais uma vez, essa só foi nossa opinião. Nada mais do que isso. Nossa opinião e nossas vivências, né? E nossas conclusões. Perfeitamente. A gente acaba aqui agradecendo a todo mundo que escutou o podcast, agradecendo a todo mundo que está vendo no YouTube, o pessoal que está vendo pelos agregadores, que conseguiu a MP3 aí de alguma forma. Muito obrigado a todo mundo. Quem puder aí deixar o seu feedback, seus comentários, a gente vai curtir pra caramba. Aperta o like, amiguinho. Desce dedo no like aí. Quem tá no YouTube, comenta. A gente quer conversar com vocês. Reforçando mais uma vez que isso é apenas as opiniões e visões aqui dessa turminha muito louca que sempre apronta altas confusões. E é isso, vamos despedir por aqui. Muitíssimo obrigado, doutor Marcel Antônio Bonatelli Cardim. Valeu, meu querido. Valeu, mestre Junião. Valeu, mestre Michela. Sempre maravilhosos. Poços de conhecimento profundo nessas terras exauridas de luz, né? É sempre um prazer participar com vocês. E não percam, tem mais material vindo aqui. Tem mais material lá no Mini. Não se esqueçam de entrar no site da Gamescare, dar uma olhada nos incríveis produtos que o mestre Michelas cria lá. Top de linha, coisas fantásticas, que inclusive agora eu tenho uma GBS Control. Que delícia, amiguinho. E falando em GBS Control, tô atrás de comprar a segunda já, tô só esperando chegar no estoque aí, já falei com o Michelin. Vou adquirir a minha versão super moderna da GBS aí. Doutor Michelas, muito obrigado, foi uma honra, um prazer mais uma vez estar aqui no podcast da Gamescare. Prazer é todo meu de estar aqui ao lado de duas figuras super conhecidas aí, né? Duas estrelas. O Junião, coitado, é sempre eu tô na cola dele. Marcel agora é um novo que eu tô começando a sugar agora, né? Então, ainda não tá acostumado, mas... Cara, prazer enorme estar aqui com vocês sempre. A gente faz esse podcast por prazer mesmo, pra conversar e pra, de repente, entreter alguém aí. E é isso aí, muito obrigado, meus queridos. Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Um microfone digno pro cara que tem a voz de radialista. Ah, bem que eu queria, viu? Bem que eu queria. Garanto ao senhor que quando eu tiver R$800 e não tiver nada da Gamescare que eu precisar pegar, Não esquece, não vai acontecer nunca isso. Falando em R$800, Marcel. Ih, caralho. Você fez um gerigasmo do Super NT. Sim. Ah lá, sabia, tá vendo? Você falou que é o melhor NES, Super NES. Não, eu não falei que é o melhor Super NES do mundo. Ô Michelin, se você quiser, você assiste o vídeo de fevereiro,
lá tem o que a gente ganhou de um patrocinador, né? Eu vou mostrar pra você um dos itens que eu ganhei. Cara. Esse foi um dos itens, tá? Teve um negócio que eu acho que é tão foda quanto que eu ganhei também. Vou pegar pra você, não vou falar não. Não fala não, Marcelo. E o Marcel ganhou o NES NT. Eu ganhei um NES NT, um FX Pack Pro e 2 SN30s. Mas agora ele já matou, né? Já até sei o que é, um Mega Everdrive lá, um Everdrive fodão. Marcel. Mas eu não falei! Porque agora você tem o melhor Mega, melhor que o próprio O Mega. melhor Mega Drive da Terra. Agora eu tenho. Melhor que o próprio Mega Drive. Sem dúvida, o Mega Drive não chega aos pés. Agora eu tenho o melhor Mega Drive da Terra, segundo o Marcel. Ó quem chegou aqui. Vem cá, vem filhinha. Deixa eu apresentar pro Marcel e pro Junião. Ai, que coisa gostosa. A sandalinha dela tá aqui comigo até hoje. Eu preciso levar pra você. Olha só, que coisinha mais fofinha. Essa é a Maria. Titio Junião, titio Marcel, tá fazendo pose com a mãozinha. Eu acho que ela tá querendo, tipo assim, mamar e dormir. A careta dela não gosta que eu beijo ela. Oi, filha. Ai, olha aí. Ela tá fazendo força. Ela tá fazendo outras coisas. Ela não gosta do podcast da Gamescare. Bom, a gente já explicou que a gente grava o podcast um assistindo o outro aqui, tá, pessoal? Então por isso que a gente fala assim, eu vou pegar pra você ver. Aqui a gente tá se vendo muitos lindos. Marcel aqui. Tá sem camisa, corpo moreno. Colossalmente desenhado, você tá entendendo? Parece uma estátua grega, assim. O Junior não tá nem se aguentando ali, tá ligado?